Translation error. Please read this section. When miles ban off 35 years told everyone. Translation error. Please read this section. E notícia de vespers. Desse device glances at he. Translation error. Please read this section. Even if that's true, which don't believe for a s. Fiquei surpreendida ao descobrir quantas pessoas, em particular mulheres, se aproximaram de mim com palavras de apoio e admiração. O que fez exigiu coragem, disse a juíza Helen Mirandês, uma presença formidável na comunidade jurídica da cidade. Demasiadas mulheres na sua posição teriam aceite silenciosamente o seu destino. Quase o fiz, confessei. Por mais tempo do que gostaria de admitir. Ela apertou-me o braço. Mas não o fez. E é isso que importa. Quando saí, já bem passada meia-noite, senti-me emocionalmente esgotada, mas de alguma forma mais leve. A fase pública da minha separação de Richard estava completa. O mundo agora sabia que eu não era mulher descartada, mas a mulher no controlo. O que eu não sabia, o que eu não podia ter antecipado, é que, enquanto me focava no fim do meu casamento, uma ameaça muito mais perigosa se fermentava dentro da empresa. O telefonema chegou às 5h17 da manhã seguinte, arrancando-me de um sono profundo. O número no ecrã do meu telemóvel era desconhecido. Alô? Atendi, ainda sonolenta. Senhora Winters. Uma voz feminina, tensa e urgente. É a inspetora Márcia Rodrigues, da Unidade de Crimes Financeiros da Polícia Judiciária. Lamento ligar tão cedo, mas precisamos de falar consigo imediatamente sobre a Winters Development Group. Sentei-me, instantaneamente alerta. O que aconteceu? Preferia não discutir isso por telefone. Poderia vir às instalações da Polícia Judiciária o mais rapidamente possível? A minha mente corria com possibilidades, nenhuma delas boa. Sim, claro. Estarei lá dentro de 1 hora. Obrigada. E, senhora Winters? Talvez queira trazer o seu advogado. As palavras da inspetora gelaram-me o sangue. O que quer que estivesse a acontecer, era grave o suficiente para justificar representação legal. Liguei a Patrícia imediatamente, pedindo desculpa pela hora matinal, mas explicando a urgência. Ela concordou em encontrar-me nas instalações da PJ, a sua voz revelando preocupação por baixo da sua calma profissional habitual. Faz alguma ideia do que se trata? Perguntou ela. Não, admiti. Mas comecei recentemente a investigar algumas irregularidades financeiras na empresa. Talvez esteja relacionado. Não diga nada até eu chegar lá, instruiu Patrícia. Nenhuma palavra. Vesti-me rapidamente com um fato azul marinho conservador, as minhas mãos a tremer ligeiramente enquanto abotoava. O que poderia ter acontecido para justificar uma chamada antes do amanhecer da Unidade de Crimes Financeiros? As instalações da PJ estavam silenciosas àquela hora, apenas alguns agentes visíveis atrás do balcão da recepção. Dei o meu nome ao agente de serviço, que fez uma chamada e depois me dirigiu para uma pequena sala de reuniões no corredor. A inspetora Rodrigues esperava por mim, uma mulher compacta com olhos afiados e um ar direto. Com ela estava um homem que ela apresentou como agente Thomas, do Departamento de Combate à Criminalidade Econômica e Financeira da Polícia Judiciária. O meu estômago encolheu. A PJ? Isto era muito mais sério do que eu imaginara. Obrigada por vir tão rapidamente, senhora Winters, disse a inspetora Rodrigues. Compreendemos que isto deve ser preocupante. A minha advogada está a caminho, respondi, tentando manter a voz firme. Ela deve chegar a qualquer momento. Claro, agente Thomas acenou. Teremos todo o gosto em esperar. Sentamo-nos num silêncio constrangedor até Patrícia chegar, com um aspecto impecável, apesar da hora matinal. Após breves apresentações, ela sentou-se ao meu lado, o seu bloco de notas pronto. Agora, disse ela bruscamente, talvez possam explicar por que a minha cliente foi convocada aqui de madrugada. A inspetora Rodrigues deslizou uma pasta pela mesa. Aproximadamente às 23h30 da noite passada, recebemos informações relativas a atividades potencialmente fraudulentas na Winters Development Group. Especificamente, alegações de branqueamento de capitais, fraude fiscal e suborno de funcionários públicos. Senti o sangue fugir do meu rosto. Isso é absurdo. Quem fez estas alegações? O agente Thomas pigarreou. Inicialmente, uma denúncia anônima, mas a informação fornecida era suficientemente detalhada para justificar uma investigação imediata. Já obtivemos um mandado para aceder aos registros financeiros da empresa.
Esta é a primeira vez que ouço falar de tais atividades, protestei. Só recentemente assumi o controle da empresa do meu marido. Sim, estamos cientes da sua situação, disse a inspetora Rodrigues cuidadosamente. É em parte por isso que queríamos falar consigo diretamente. As alegações envolvem sobretudo ações tomadas antes de ter assumido o controle. Um alívio percorreu-me. Então, estão a investigar Richard, e não a mim? Patrícia pousou uma mão de aviso no meu braço. A minha cliente só recentemente tomou conhecimento de potenciais irregularidades financeiras na empresa, razão pela qual contratou uma contabilista forense na semana passada para realizar uma revisão exaustiva. O agente Thomas levantou uma sobrancelha. É mesmo? E o que motivou esta revisão? Hesitei, olhando para Patrícia, que acenou ligeiramente com a cabeça. Um membro do conselho de administração sugeriu que poderia haver práticas questionáveis envolvendo meu marido e o diretor financeiro, Warren Phillips. Especificamente, em relação a um projeto de desenvolvimento falhado de 2010. A inspetora Rodrigues fez uma anotação. O projeto Lakeside. A minha surpresa deve ter sido evidente. Sim, esse projeto figura proeminentemente nas alegações, explicou ela. Mas a alegada atividade criminosa estende-se muito além disso e continua até os dias de hoje. Senhora Winters, o agente Thomas inclinou-se para a frente, com uma expressão séria. Precisamos de saber exatamente quando tomou conhecimento destas atividades e que ações tomou desde então. Patricia interveio. A minha cliente está aqui voluntariamente e deseja cooperar totalmente. No entanto, devo insistir para que clarifiquem o seu estatuto nesta investigação. É suspeita, testemunha ou pessoa de interesse? Os dois agentes trocaram olhares. Neste momento, disse a inspetora Rodrigues cuidadosamente, a senhora Winters não é suspeita. Acreditamos que poderá ser uma testemunha, possivelmente até uma vítima. Mas isso pode mudar dependendo do que a nossa investigação descobrir. Uma vítima? Repeti, confusa. Como? A evidência inicial sugere que quantias significativas foram desviadas das contas da empresa ao longo dos últimos anos, explicou o agente Thomas. Como proprietária legal de 75% da empresa, poderá ter sido defraudada em milhões de euros. A revelação deixou-me sem fala. Milhões de euros? Roubados debaixo do meu nariz enquanto eu fazia o papel de esposa dedicada? Precisaremos de acesso a todos os registros pessoais e empresariais, continuou a inspetora Rodrigues. Extratos bancários, declarações de impostos, escrituras de propriedade, tudo. Patricia Ace. Forneceremos o que for necessário. A minha cliente não tem nada a esconder. E o Richard? Perguntei, encontrando a voz novamente. E o Warren? Já falaram com eles? Um pequeno sorriso brincou nos cantos da boca da inspetora Rodrigues. Estamos a executar mandados de busca e apreensão nas suas residências e escritórios neste exato momento. O Sr. Phillips foi detido há cerca de 1 hora. E o Richard? Não conseguimos localizar o seu marido, Sra. Winters. O apartamento dele estava vazio quando os agentes chegaram, e o carro dele não está na garagem. Por acaso sabe onde ele poderá estar? Uma onda fria de compreensão me percorreu. Richard tinha ido embora. Ele tinha fugido, provavelmente logo após a gala, talvez até antes. Ele devia saber que a investigação estava a caminho. Mas como? E por que agora? Não, disse eu, baixinho. Não faço ideia de onde ele está. Mas mesmo enquanto proferia as palavras, uma terrível suspeita começou a formar-se na minha mente. As desculpas públicas inesperadas de Richard. O seu remorso aparentemente genuíno. O seu apelo direto ao meu perdão. Não tinha sido redenção de todo. Tinha sido uma distração, uma última encenação enquanto se preparava para desaparecer. E eu, focada no meu momento de triunfo, tinha ignorado todos os sinais. Senhora Winters, o agente Thomas observava-me atentamente. Há mais alguma coisa que gostaria de nos dizer? Olhei nos olhos dele, depois nos da inspetora Rodrigues e finalmente em Patrícia. Naquele momento, tomei uma decisão que alteraria o curso de tudo o que se seguiu. Sim, disse eu firmemente. Há algo que devem saber sobre o Richard. Algo que poderá ajudá-los a encontrá-lo. Porque Richard Winters podia ter escapado à lei por enquanto, mas ele tinha esquecido um facto crucial. Ninguém o conhecia melhor do que a mulher que ele traíra. E eu tinha terminado de o proteger.
Richard tem uma irmã no Algarve, comecei, escolhendo as minhas palavras cuidadosamente. Lydia Winters. Sempre foram próximos, embora não o anunciem. Ela vive com um nome diferente agora, Lydia Chambers. Após o terceiro divórcio. A inspetora Rodrigues fez uma anotação. Morada. Vila Moura. Não tem a morada exata, mas ela é dona de uma boutique lá chamada Flor do Deserto. Mais algum parente ou amigo próximo a quem ele possa recorrer? Pensei por um momento. O seu colega de faculdade, David Kellerman. Mantiveram contato todos estes anos. David tem uma cabana algures na Serra da Estrela. Richard e eu fomos lá uma vez, há anos. É remota, isolada. Perfeita para quem não quer ser encontrado. O agente Thomas acenou com aprovação. Isto é útil, senhora Winters. Mais alguma propriedade ou bens que possamos não saber? Lugares onde ele possa estar a esconder dinheiro ou a si próprio? Hesitei. Este era o momento em que eu podia conter-me ou comprometer-me totalmente a levar Richard à justiça. O homem que eu amara durante 35 anos, o pai do meu filho. Verifiquem contas nas Ilhas Caimão, disse eu finalmente. Há cerca de 10 anos, ouvi Richard a falar com Warren sobre mover fundos para o estrangeiro. Richard também tem um gosto particular por moedas raras, ouro especialmente. Ele poderá ter convertido bens em ouro como forma de transportar riqueza sem ser detetado. Patrícia deu-me um olhar interrogativo, perguntando-se claramente como eu sabia estes detalhes e nunca os tinha mencionado antes. Evitei o olhar dela. Senhora Winters, disse a inspetora Rodrigues gentilmente, tenho de perguntar, se suspeitava de atividade ilegal, por que não a denunciou antes? Uma pergunta justa, mas não uma com uma resposta simples. Eu não sabia, disse eu depois de um momento. Não realmente. Ouvi coisas ao longo dos anos. Vi coisas que me deixaram desconfortável, mas Richard tinha sempre explicações. E eu escolhi acreditar nele. A minha voz embargou-se ligeiramente. É notável que conseguimos convencer-nos a acreditar quando a verdade é demasiado dolorosa para ser enfrentada. O agente Thomas acenou com simpatia. Vemos isso o tempo todo. As pessoas mais próximas do perpetrador muitas vezes têm peças do puzzle sem sequer perceberem que é um puzzle. Há mais alguma coisa, adicionei, uma memória vindo à tona. Richard guarda um telemóvel à parte. Um pré-pago. Encontrei uma vez, há cerca de um ano, no saco de golfe dele. Quando perguntei, ele afirmou que era um backup caso o telemóvel regular morresse enquanto ele estava no campo. Dei uma risada amarga. Eu realmente acreditei nele. Sabe o que aconteceu a este telemóvel? Não. Depois de o confrontar, nunca mais o vi. Mas se ele estava a planear fugir, poderá estar a usá-lo agora. A inspetora Rodrigues levantou-se. Precisaremos de um depoimento formal da senhora Winters, mas isto dá-nos muito material para trabalhar imediatamente. O agente Thomas irá coordenar com os escritórios de campo da Polícia Judiciária no Algarve e na Serra da Estrela. O que acontece agora? Perguntei. A empresa, quero dizer. Isso depende do que a nossa investigação descobrir, respondeu o agente Thomas. No mínimo, precisaremos de congelar certas contas enquanto rastreamos o fluxo de dinheiro. A sua contabilista forense deve continuar o seu trabalho. Ela poderá encontrar coisas que nos escapem, e vice-versa. E quanto a mim? Devo sair da cidade? Ficar em casa? Apenas siga com a sua vida normal, aconselhou a inspetora Rodrigues. Mas não saia do país sem nos informar. E se Richard a contactar? Ligo-vos imediatamente, terminei por ela. Compreendo. Enquanto Patrícia e eu saíamos das instalações da PJ, o céu a leste clareava com o amanhecer. Caminhamos para os nossos carros em silêncio, ambas a assimilar a enormidade do que acabará de acontecer. Nunca me falou das contas no estrangeiro, disse Patrícia finalmente. Ou do telemóvel à parte. Não pensei que fossem significativos, respondi, sem a encarar. Até agora. Ela estudou-me por um momento. Eleanor, preciso que seja completamente honesta comigo. Quanto sabia sobre as atividades do Richard? Olhei para o céu que clareava, considerando a minha resposta cuidadosamente. Eu sabia que Richard operava em áreas cinzentas, por vezes. Eu sabia que ele podia ser criativo, com assuntos financeiros. Mas crimes reais? Branqueamento de capitais? Suborno? Não. Isso eu nunca soube.
Patrícia não pareceu totalmente convencida, mas acenou com a cabeça. Tudo bem. De agora em diante, nada de surpresas. Se houver mais alguma coisa, qualquer coisa, que possa surgir nesta investigação, preciso de saber. Claro. E Eleanor? Tenha cuidado. Se Richard esteve envolvido em algo tão sério, e ele pensa que você pode saber. Ela não terminou a frase. Não precisava. Conduzi para casa enquanto o sol nascia, projetando longas sombras pelas ruas quase vazias. A casa, a minha casa, sentiu-se diferente ao entrar, não apenas vazia, mas de alguma forma sinistra. Pela primeira vez, perguntei-me se estava realmente segura ali. Se Richard pensava que o tinha traído, o que poderia ele fazer? Verifiquei o sistema de segurança, certificando-me de que todas as portas e janelas estavam devidamente trancadas. Depois servi-me um copo grande de vinho, apesar da hora matinal, e afundei-me no sofá da sala. Como chegará a isto? De planear a minha vingança contra o marido infiel a ser interrogada pela polícia judiciária sobre potenciais conspirações criminosas? A escala do que estava a acontecer oprimia-me. Há poucos dias, a minha maior preocupação tinha sido confrontar a Amber, garantindo que ela percebesse que Richard não tinha nada a oferecer-lhe. Agora eu estava a dar à polícia informações que poderiam enviar Richard para a prisão. O meu telefone tocou, sobressaltando-me dos meus pensamentos. Número desconhecido. O meu coração disparou quando atendi. Eleanor Winters. É a Vivian Lee, veio a voz nítida da contabilista forense. Encontrei algo nos registros da empresa que não pode esperar 2 semanas. Pode encontrar-me no meu escritório? Agora. O tom dela deixou claro que não era um pedido que pudesse ser recusado. Estarei lá em 30 minutos. Refresquei-me rapidamente, trocando para um novo fato e reaplicando a maquilhagem para esconder o cansaço da noite sem dormir. O que quer que Vivian tivesse encontrado, eu precisava enfrentá-lo com um aspecto forte e composta. O escritório dela ficava num edifício moderno no centro da cidade, do tipo com leitores de impressões digitais e seguranças no átrio. Ela recebeu-me pessoalmente no elevador, com uma expressão grave. Obrigada por ter vindo tão rapidamente, disse ela, levando-me a uma sala de reuniões onde papéis e pastas estavam espalhados pela mesa. Trabalhei durante a noite nos registros financeiros iniciais, e o que encontrei é preocupante. A polícia esteve na minha casa ao amanhecer, disse eu a ela. Algo sobre branqueamento de capitais e suborno. Richard desapareceu. Vivian não pareceu surpreendida. Isso encaixa com o que encontrei. Veja isto. Ela empurrou uma pilha de documentos na minha direção, extratos bancários, registros de transferências bancárias e o que pareciam ser registros de sociedades de fachada. Nos últimos 5 anos, explicou ela, aproximadamente 12 milhões de euros foram transferidos da Vintage Development Group para uma série de sociedades de fachada. Daí, o dinheiro foi transferido para o estrangeiro e depois trazido de volta para o país disfarçado de honorários de consultoria pagos a outro conjunto de empresas. Branqueamento de capitais, murmurei. Exatamente. Mas aqui é onde fica interessante. Ela apontou para um documento em particular. Esta sociedade de fachada, Meridian Consulting, recebeu quase 3 milhões de euros da Vintage Development por supostos serviços de consultoria estratégica. Quer adivinhar quem é o dono da Meridian? Balancei a cabeça, embora uma sensação de mal-estar crescesse no meu estômago. Warren Phillips é o principal proprietário, mas há um sócio silencioso que detém 40% das ações. Ela olhou para mim significativamente. Um sócio identificado apenas pelas iniciais RW. Richard. Claro. Então eles estavam a roubar a empresa, disse eu, tentando entender tudo. A própria empresa deles. Não exatamente a roubar, corrigiu Vivian. Mas como fraude fiscal combinada com branqueamento de capitais. Eles pegavam em receitas legítimas da empresa, faziam-nas passar por este ciclo de limpeza, e depois pagavam-se a si próprios honorários de consultoria que não estavam sujeitos às mesmas taxas de imposto que os rendimentos regulares ou os dividendos. É isso que a polícia está a investigar. Possivelmente. Mas há mais. Ela virou para outro conjunto de documentos. Encontrei um padrão de pagamentos a uma empresa chamada Westgate Solutions. 5 pagamentos de 50 mil euros cada, todos a coincidir com aprovações de urbanismo para projetos da Vintage Development. Francia atesta. Não percebo. A Westgate Solutions é propriedade de Michael Chambers.
cunhado do vereador James Foster, que por acaso preside a Comissão de Urbanismo da Câmara Municipal. A implicação era clara. Subornos, Susserai. Eles estavam a pagar subornos por aprovações de urbanismo. Vivian Ace New Sombriament. Parece que sim. E há uma questão ainda maior. Ela empurrou um último documento, um extrato bancário da conta principal de operações da empresa. A conta está quase vazia, Eleanor. Alguém transferiu quase todas as reservas de caixa ontem à tarde. Tudo que resta são cerca de 50 mil euros, mal o suficiente para cobrir os próximos pagamentos de salários. Ontem? Mas isso é... Eu pausei enquanto a compreensão surgia. Durante a gala. Enquanto Richard fazia o seu discurso de desculpas. A transferência foi autorizada digitalmente, usando as credenciais de Richard. O dinheiro, pouco mais de 4 milhões de euros, foi enviado para uma conta no Credit Suisse em Zurique. Recostiai-me, atordoada. Enquanto eu aceitava condolências e felicitações na gala, Richard estava a executar a fase final do seu plano de fuga, a esvaziar as contas da empresa e a preparar-se para desaparecer. Ele sabia, disse eu baixinho. Ele devia saber que a investigação estava a caminho. Mas como? Vivian encolheu os ombros. Alguém o podia ter avisado. Ou talvez ele apenas tenha decidido que era hora de fugir. A transferência do controle da empresa para si poderá tê-lo assustado. Preciso de ligar à inspetora, disse eu, pegando no meu telemóvel. Eles precisam de saber sobre a conta suíça. Enquanto discava, outra compreensão me atingiu. Se Richard tinha limpado as contas da empresa, a Vintage Development Group estava em sérios apuros. Sem capital de exploração, os projetos parariam, os empreiteiros não seriam pagos, os funcionários poderiam perder os seus empregos. A empresa que eu lutara para controlar poderia não valer nada quando isto terminasse. A inspetora Rodrigues atendeu ao segundo toque. Rapidamente expliquei o que Vivian tinha descoberto, enfatizando a conta suíça e o momento da transferência. Já estamos cientes da transferência, disse ela, para minha surpresa. A polícia judiciária contactou as autoridades suíças, mas, francamente, senhora Winters, as hipóteses de recuperar esse dinheiro são escassas. A Suíça tornou-se mais cooperante nos últimos anos, mas estas coisas demoram tempo que o seu marido usará para mover os fundos para outro lado. E a empresa? Podemos congelar as transferências, revertê-las de alguma forma? Estamos a trabalhar nisso. Entretanto, tenho novidades. Localizamos o sinal do telemóvel do seu marido brevemente no Alentejo, a dirigir-se para sul. Pensamos que ele está a conduzir para o Algarve, tal como sugeriu. Lídia, disse eu. Ele vai para a casa da irmã. Temos agentes prontos em Vila Moura. Se ele aparecer lá, vamos apanhá-lo. Depois de desligar, Vivian deu-me um olhar simpático. Sabe o que isto significa para a empresa, não sabe? Assiniai, Sombriament. Sem capital de exploração, estamos em sérios apuros. Mais do que apuros. Com base no que vi até agora, a Vintage Development Group tem obrigações significativas para com empreiteiros, fornecedores e credores. Sem dinheiro e com a probabilidade de acusações criminais, esses credores vão bater a porta muito em breve. Falência, disse eu, a palavra saindo dos meus lábios como uma pedra. Possivelment. A menos que possa injetar capital novo imediatamente. Riamargamente. Onde se supõe que eu encontre 4 milhões de euros com tão pouco aviso? A senhora possui ativos imobiliários pessoais significativos, não é? As casas, as unidades de arrendamento? Sim, mas não são líquidos. Não consigo vender uma casa numa tarde. Vivian inclinou-se para a frente. Não, mas pode pedir um empréstimo contra eles. Um empréstimo ponte, garantido pelas propriedades. Não será barato, mas poderá manter a empresa à tona até que a investigação criminal seja resolvida. Era uma medida desesperada, mas poderia ser a única opção. A alternativa era ver a empresa colapsar, arrastando a minha reputação e o sustento de dezenas de funcionários. Consigo. Precisarei de falar com Patrícia, disse eu, levantando-me. E um banco. E provavelmente o conselho de administração. Faça-o rapidamente, Vivian aconselhou. Assim que a notícia da investigação criminal e dos fundos desaparecidos se espalhar, as tuas opções vão diminuir consideravelmente.
As 48 horas seguintes passaram num turbilhão de reuniões de emergência, chamadas telefônicas frenéticas e noites sem dormir. A Patrícia ligou-me a um consultor financeiro especializado em gestão de crises. Juntos, contactamos 3 bancos para empréstimos de emergência, garantidos pelos meus bens pessoais. 2 recusaram imediatamente, não querendo envolver-se com uma empresa sob investigação da polícia judiciária. O terceiro, o Banco Lusitano, do qual eu era cliente há décadas, aceitou, tentativamente, um empréstimo de 2 milhões de euros, mal metade do que Richard roubara, mas o suficiente para manter as operações a funcionar a curto prazo. Entretanto, convoquei uma reunião extraordinária do Conselho de Administração para informar os diretores da situação. A sala de conferências estava tensa, o ar denso de choque e recriminação enquanto eu descrevia o que acontecerá, o desaparecimento de Richard, a investigação da PJ, as contas esvaziadas. "Isto é ultrajante", exclamou Warren Phillips, o rosto vermelho de raiva ou medo. "Não sei nada sobre isto. Estas alegações são completamente infundadas." Fitei-o com um olhar frio. "Guarda isso para a polícia judiciária, Warren. Eles têm documentação que te liga diretamente a Meridian Consulting. A ti e ao Richard." O rosto dele empalideceu. Eu não sei do que estás a falar." "A PJ já te interrogou, não já?" insisti. "É por isso que estás tão nervoso. Sabes exatamente do que estou a falar." Warren olhou à volta da mesa desesperadamente, procurando aliados, mas não encontrando nenhum. Até os seus habituais apoiantes se estavam a distanciar, sem quererem ser associados ao que era claramente o navio a afundar. "Quero deixar uma coisa bem clara", continuei, dirigindo-me a todo o conselho. "Não tinha conhecimento destas atividades. Estou a cooperar plenamente com as autoridades, e espero que todos nesta sala façam o mesmo." Samuel Shen tomou a palavra. "Qual é o plano daqui para frente, Eleanor? A empresa consegue sobreviver a isto?" "Estou a garantir um empréstimo ponte usando os meus bens pessoais como garantia", informei-os. "Deverá fornecer capital de giro suficiente para manter os projetos em andamento nos próximos meses. Além disso, Hesitai. Além disso, teremos de ver o que a investigação revela e que bens podemos recuperar." "E o Richard?" perguntou alguém. "Alguma notícia sobre o paradeiro dele?" "A PJ acredita que ele deixou o país", disse eu, repetindo o que a inspetora Rodrigues me dissera naquela manhã. "A casa da irmã no Algarve estava vazia quando lá chegaram. Eles pensam que ele fugiu para o Brasil e estará provavelmente a caminho de um país sem tratado de extradição." A reunião terminou com a relutante aprovação do conselho ao meu plano de emergência. Enquanto os diretores saíam, Samuel demorou-se. "Estás a lidar com isto notavelmente bem", observou ele. "A maioria das pessoas estaria a desmoronar-se." Dei-lhe um sorriso cansado. "Quem disse que não estou a desmoronar-me? Apenas estou a fazê-lo num horário, entre a meia-noite e as 4 da manhã, quando ninguém está a ver." Ele riu. Justo. "Ouve, Eleanor, quero que saibas que tens o meu apoio completo. O que precisares de mim, é só pedir." A sua bondade quase quebrou a armadura que eu mantinha. Obrigada, Samuel. "Isso significa mais do que imaginas." Quando Samuel saiu, o meu telefone tocou, a inspetora Rodrigues novamente. "Dona Winters, temos uma novidade. Uma mulher com a descrição de Amber Montgomery foi vista embarcar num voo para o Rio de Janeiro ontem de manhã. Estamos a tentar confirmar se era ela." O meu coração apertou. "Acha que ela está com o Richard?" "É possível. Teve alguma indicação de que eles ainda estavam em contato após a sua confrontação no hospital?" "Não", disse eu, embora uma nova suspeita se estivesse a formar. Mas isso não significa que não estivessem. Vamos mantê-la atualizada. Entretanto, como estão as coisas na empresa? Dei-lhe um breve resumo das medidas de emergência que eu tinha tomado. "Isso é bom", disse ela, aprovando. "A propósito, a sua contabilista forense, a senhora Lee, tem partilhado as suas descobertas conosco. Ela é muito minuciosa." "Sim, ela é inspetora. Se Richard e Amber estão juntos, o que isso significa? Poderá ela ser implicada nos crimes dele? Se ela o ajudou conscientemente a fugir ou a esconder bens, absolutamente. Mas precisamos de provas disso. Agora, é apenas uma coincidência suspeita." Depois de desligar, sentei-me sozinha na sala de conferências, remoendo esta nova informação na minha mente.
Amber e Richard, juntos no Brasil. A sua dramática ruptura no hospital tinha sido um ato? Uma encenação para meu benefício, concebida para me fazer pensar que Richard estava realmente sozinho e derrotado? Se sim, eu tinha caído completamente. Enquanto eu saboreava minha vitória, eles estavam a planear a sua fuga juntos. A ideia encheu-me de uma raiva fresca, não ciúmes, mas fúria por ter sido manipulada mais uma vez. Quantas vezes permitiria que Richard Winters me fizesse de tola? Chega, decidi. Chega. Dirigi para casa num estado de fria determinação. Se Richard pensava que podia simplesmente desaparecer para algum paraíso tropical com a sua jovem amante, deixando-me lidar com os destroços dos seus crimes, estava redondamente enganado. Eu reconstruiria a empresa, cooperaria com as autoridades e certificaria-me de que ele enfrentava a justiça, não importava quanto tempo levasse. A casa estava escura quando cheguei, o sistema de segurança apitando suavemente enquanto desativava. Movi-me pelos quartos mais pela memória do que pela visão, sem me incomodar com as luzes até chegar à cozinha. Lá, servi-me um generoso copo de vinho e encostei-me ao balcão, subitamente consciente de quão exausta estava. Os últimos dias tinham sido um turbilhão de revelações e decisões, cada uma mais consequente que a anterior. Mal tivera tempo de processar um choque antes que o próximo chegasse. Agora, no silêncio da casa vazia, todo o peso de tudo me caiu em cima. O meu casamento tinha acabado. O meu marido era um fugitivo criminoso. A empresa que levava nosso nome estava manchada pela corrupção e à beira da falência. Os meus bens pessoais, as casas, as propriedades, estavam agora hipotecados para salvar um negócio que talvez estivesse além da salvação. E em algum lugar no Brasil, Richard e Amber estavam a rir-se de mim, celebrando a sua fuga, talvez já a planear o seu próximo passo. Estava tão perdida nestes pensamentos sombrios que não registrei imediatamente o som, um raspão suave vindo da direção do pátio. Quando voltou, mais alto, gelei, o copo de vinho a meio caminho dos meus lábios. Alguém estava a tentar abrir a porta do pátio. O meu primeiro instinto foi ligar para o 112, mas o meu telefone estava na minha mala, que eu tinha deixado no hall de entrada. As facas da cozinha estavam num bloco no balcão, a apenas alguns passos. Movi-me silenciosamente na direção delas, selecionando a maior precisamente quando a porta do pátio se abriu. Uma figura entrou na cozinha, alta, masculina, silhueta contra a fraca luz da lua que entrava pela porta de vidro. Eleanor, disse uma voz familiar. Não grites. Acendi a luz, revelando Richard parado na minha cozinha, com ar abatido e tenso, uma pequena sacola de desporto na mão. Dá-me uma razão para eu não chamar a polícia agora mesmo, disse eu, com a faca ainda apertada na mão. Richard levantou as mãos, apaziguador. Porque posso explicar tudo. E porque preciso da tua ajuda. Ri incredulamente. A minha ajuda? Depois de esvaziares as contas da empresa? Depois de fugires com a tua namorada enquanto a PJ te caça por lavagem de dinheiro e suborno? Tens a audácia de pedir a minha ajuda? A Amber não está comigo, disse ele rapidamente. Isso faz parte do que preciso de explicar. Por favor, Eleanor. 5 minutos. É tudo o que peço. Contra o meu bom senso, contra cada pensamento racional na minha cabeça, vi-me acenar. 5 minutos. Depois chamo a polícia. Richard afundou-se numa cadeira-mesa da cozinha, com um ar mais derrotado do que eu alguma vez o tinha visto. Não fui eu que levei o dinheiro, disse ele sem preâmbulo. Pelo menos, não todo. Transfiro 1 milhão para uma conta a qual só eu tenho acesso, o suficiente para desaparecer, se necessário. O resto, 3 milhões e trocos, foi transferido por outra pessoa usando as minhas credenciais. E eu devo acreditar nisso, Zombai. Assim como devo acreditar que não sabes nada sobre a lavagem de dinheiro, ou sobre os subornos ao Departamento de Urbanismo. Ele abanou a cabeça, cansado. Os subornos, sim. Eu sabia deles. Neste negócio, às vezes é preciso untar as rodas. Não me orgulho disso, mas é assim que as coisas funcionam. A lavagem de dinheiro, essa foi ideia do Warren. Ele abordou-me há anos, disse que era uma forma de minimizar a nossa carga fiscal. Não fiz muitas perguntas. Então és culpado, mas não tão culpado quanto Warren. Essa é a tua defesa? Não estou a defender-me, Eleanor. Sei que fiz coisas que não posso desfazer, coisas pelas quais terei de responder eventualmente. Mas agora, há algo mais importante a acontecer. Cruzei os braços, ainda a segurar a faca. Estou a ouvir.
O Warren tem estado a trabalhar com outra pessoa, alguém poderoso, com ligações ao crime organizado. Eles têm usado a Vintage Development para lavar dinheiro durante anos, milhões de euros dos quais eu não sabia nada. Quando tu assumiste o controle da empresa, quando contrataste aquela contabilista forense, eles entraram em pânico. Eles. O Warren e o parceiro dele. Não sei quem é, alguém importante, alguém com ligações políticas. Foram eles que me avisaram sobre a investigação da PJ. Disseram-me que precisava de fugir, que estava prestes a ser o bode expiatório de tudo. Então fugiste, disse eu, sem rodeios. Levei dinheiro suficiente para desaparecer, sim. Mas depois comecei a pensar no que aconteceria a ti, à empresa. E percebi que não podia simplesmente deixar-te lidar com esta confusão sozinha. Que nobre da tua parte, disse eu sarcasticamente. Então o que mudou? Por que voltaste agora? Richard inclinou-se para a frente, a sua expressão mortalmente séria. Porque a Amber me contactou ontem. Ela disse que o Warren a abordou, oferecendo-lhe dinheiro para dizer à PJ que eu era o cérebro por trás de tudo, a lavagem, os subornos, tudo. Ela deveria alegar que eu lhe tinha confessado tudo durante o nosso caso. O meu ceticismo deve ter sido visível no meu rosto, porque Richard continuou com urgência. Sei como soa. Mas pensa bem, o Warren é quem tem as ligações a Meridian Consulting. Ele é quem tratou de todas as interações com o departamento de urbanismo. Ele montou tudo, e agora está a montar-me para que eu leve a culpa. E os 3 milhões que faltam? Esperas que eu acredite que o Warren roubou isso usando as tuas credenciais? Sim. Ele tinha acesso às minhas palavras-passe. Partilhávamos essa informação para emergências. Ele transferiu o dinheiro durante a gala, sabendo que todos assumiriam que tinha sido eu porque veio da minha conta. Estudei o rosto de Richard, tentando determinar se ele estava a dizer a verdade ou a inventar outra mentira elaborada. Depois de 35 anos de casamento, eu deveria ser capaz de distinguir. Mas eu tinha estado errada antes, espetacularmente, humilhadamente errada. Onde está a Amber agora? Perguntei. No Brasil, acho eu. Ela disse que ia aceitar o acordo do Warren. O dinheiro era demasiado bom para deixar passar. É por isso que tive de voltar. Preciso de limpar o meu nome antes que ela dê o seu falso testemunho. Entregando-te? Richard hesitou, obtendo provas do que o Warren realmente tem feito. Há um portátil na casa de férias dele no Algarve. Tem tudo lá, todas as transações, todas as ligações aos seus verdadeiros parceiros. Se eu conseguir entregar esse portátil à PJ, provará que não sou o cérebro que eles pensam que sou. E queres que eu, o quê? Te ajude a invadir a casa de férias do Warren? Não, disse Richard rapidamente. Quero que digas à PJ o que te disse. Que os faças olhar mais de perto para o Warren, para suas ligações. Ganharem-me tempo para eu conseguir as provas. Pousei a faca no balcão, subitamente cansada de toda a charada. O teu tempo acabou, Richard. Vou chamar a polícia. Eleanor, por favor. A sua voz falhou de desespero. Sei que não tenho direito de te pedir nada. Sei que o que te fiz foi imperdoável. Mas estou a dizer-te a verdade agora. O Warren é perigoso, mais perigoso do que imaginas. Se ele pensa que sabes demais, também podes estar em perigo. Parei, com a mão no telefone. Estás a amicar-me? Não. Estou a tentar proteger-te. O Warren tem ligações a pessoas que não hesitarão em eliminar problemas. E neste momento, tu és um problema para eles. Um arrepio percorreu minha espinha, apesar de mim mesma. Sai, Richard. Acabei de ouvir as tuas mentiras. Ele levantou-se lentamente, resignação nos olhos. Eu vou. Mas por favor, tem cuidado. Não confies no Warren. Não confies em ninguém na empresa, exceto talvez no Samuel. E se alguma coisa acontecer, se sentires que estás em perigo, há um cofre de segurança no Banco Lusitano, caixa 247. A chave está colada debaixo da comoda no quarto de hóspedes. Dentro do cofre está tudo o que precisarás para te protegeres. Com esse aviso críptico, pegou na sua sacola de desporto e moveu-se em direção à porta do pátio. A PJ estará aqui em minutos, disse eu, já a marcar o número. Richard parou na soleira. Eu sei. Apenas lembra-te do que disse sobre o cofre de segurança. E Eleanor? Os seus olhos encontraram os meus uma última vez.
Apesar de tudo, eu amei-te. A minha maneira imperfeita. Então ele desapareceu, escorregando para a escuridão do jardim enquanto eu reportava sua aparição à inspetora Rodrigues. Dentro de 15 minutos, a casa estava cheia de agentes da PJ e de polícias, a revistar todos os quartos, a questionar-me repetidamente sobre a visita de Richard e as suas alegações sobre Warren. Acredita nele? Perguntou a inspetora Rodrigues depois de eu ter recontado a conversa pela terceira vez. Não sei, admiti. Richard sempre foi convincente quando precisava de ser. Mas havia algo no medo dele esta noite que parecia genuíno. Já estamos a investigar o Phillips de perto, assegurou ela. As alegações do seu marido alinham-se com algumas das coisas que encontramos. Mas precisamos de provas, não apenas de acusações. E o cofre de segurança que ele mencionou? Vamos obter o mandado para isso logo pela manhã. Entretanto, vamos colocar agentes à porta da sua casa. Se o seu marido estava a dizer a verdade sobre o Phillips ter ligações perigosas, não podemos correr riscos com a sua segurança. Depois de a polícia finalmente partir, sentei-me sozinha na cozinha, revendo a visita de Richard na minha mente. A sua história era plausível em algumas partes. Warren certamente parecia capaz de orquestrar os esquemas financeiros. E havia um desespero no modo de Richard que era diferente do seu habitual charme confiante. Mas confiar em Richard novamente, depois de tudo, parecia o cúmulo da tolice. Ele era um homem a enfrentar sérias acusações criminais, um homem que já me tinha traído da maneira mais pessoal possível. Por que eu acreditaria em qualquer coisa que ele dissesse agora? No entanto, enquanto subia para o quarto, vi-me a parar no quarto de hóspedes. A cômoda que Richard mencionara estava encostada à parede, uma peça antiga que compráramos juntos no nosso 20º aniversário. Apesar das minhas dúvidas, apesar do meu bom senso, ajoelhei e me passei a mão por baixo dela. Os meus dedos tocaram em algo pequeno e de metal, colado na parte de baixo da gaveta. A chave da caixa 247 do cofre de segurança. Retirei-a cuidadosamente, virando-a na minha palma. Se Richard estivesse a dizer a verdade, esta chave poderia levar a informações que poderiam esclarecer tudo, talvez até o exonerar em algum grau. Se ele estivesse a mentir, poderia ser uma armadilha, mais uma manipulação. Guardei a chave no bolso, a decisão tomada. Amanhã, visitaria o Banco Lusitano. O que quer que estivesse naquele cofre de segurança, eu precisava de ver por mim mesma. O sono fugiu-me naquela noite, a minha mente demasiado cheia de pensamentos e emoções conflitantes. Ao amanhecer, já estava vestida e pronta, esperando impacientemente que o banco abrisse às 9. Os polícias estacionados à porta da minha casa olharam-me com curiosidade enquanto eu saía, mas não fizeram menção de me deter. Eles estavam lá para me proteger, não para me aprisionar. O Banco Lusitano estava instalado num grande edifício antigo no centro da cidade, todo ele com colunas de mármore e latão polido. Eu era cliente lá há décadas, mas nunca tinha visitado a abóbada dos cofres de segurança na Cave. O gerente, reconhecendo-me, acompanhou-me pessoalmente depois de eu apresentar a chave e a minha identificação. Caixa 247, disse ele, consultando seus registros. Aberta há 3 anos pelo Sr. Winters. Está listada como coproprietária, por isso não há problema em aceder. Há 3 anos. Muito antes de o nosso casamento começar a desmoronar-se, muito antes do caso de Richard com Amber. O que poderia ele ter colocado lá que seria relevante agora? O gerente deixou-me sozinha numa pequena sala privada com a caixa retangular de metal. As minhas mãos tremeram ligeiramente enquanto inseria a chave e levantava a tampa. Lá dentro estavam vários itens, uma pendrive, um envelope de manilha e uma carta manuscrita dirigida simplesmente a Eleanor. Abri a carta primeiro, reconhecendo a caligrafia fluida de Richard. Eleanor. Asterisco, se estás a ler isto, algo correu muito mal. Ou estou morto, ou estou numa situação em que não te posso proteger diretamente. Espero que não seja nenhuma das duas coisas, que esta caixa permaneça fechada e estas precauções se revelem desnecessárias. Mas se não, asterisco. Asterisco, a pendrive contém registros financeiros, transações, contas, comunicações, que documentam uma operação de lavagem de dinheiro que se estende muito além da Vintage Development. Nomes, datas, montantes, tudo que consegui reunir nos últimos 3 anos. Não fui eu que criei este sistema, Eleanor. Eu descobri-o, já em vigor quando me tornei CEO. Warren foi o arquiteto, trabalhando em nome de pessoas cujos nomes encontrarás na pendrive asterisco.
Asterisco envelope contém papéis a transferir os meus bens pessoais restantes para ti, já assinados e autenticados. Não muito comparado com o que já controlas, mas algo para ajudar a reconstruir, se necessário. Asterisco. Asterisco sei que fui um mau marido em muitos aspectos. Egoísta, arrogant, infiel. Não há desculpa para a forma como te tratei, especialmente nos últimos anos. Mas nunca quis que fosses prejudicada. Essa é a única linha que eu não cruzaria. Asterisco. Asterisco se eu desaparecer, leva esta informação diretamente à inspetora Rodrigues. Não confies nas autoridades locais, a corrupção estende-se demasiado. E tem cuidado. Estas pessoas não hesitarão em silenciar quem as ameaça. Asterisco. Asterisco apesar de tudo. Asterisco. Richard. Olhei para a carta, tentando conciliá-la com tudo o que eu sabia sobre Richard. Por que ele teria preparado isto há 3 anos? O que ele tinha descoberto que o assustou o suficiente para criar esta apólice de seguro? Com as mãos trêmulas, abri o envelope de manilha. Lá dentro estavam, de facto, documentos de transferência das contas pessoais de Richard, do seu carro, da sua coleção de arte, tudo que ele possuía fora da empresa, assinado para mim. As datas nos documentos eram de há 3 anos, assim como no cofre de segurança. Finalmente, examine a pendrive. Não podia aceder ao seu conteúdo ali, mas a sua própria existência conferia credibilidade à história de Richard. Ele tinha estado a recolher provas, a preparar-se para um dia em que pudesse precisar de revelar o que sabia. Enquanto voltava para casa, com a pendrive e os documentos seguros na minha mala, uma nova incerteza apoderou-se de mim. Se Richard estivesse a dizer a verdade, se Warren fosse realmente o cérebro, trabalhando para pessoas ainda mais perigosas, então eu estava agora na posse de provas que me poderiam tornar um alvo. O carro da polícia ainda estava estacionado à porta da minha casa, os agentes vigilantes. Mas seriam suficientes se os associados de Warren decidissem que eu era uma ameaça? Liguei imediatamente para Patrícia, pedindo-lhe para me encontrar no seu escritório. Isto era demasiado sensível, demasiado potencialmente explosivo, para discutir por telefone. 1 hora depois, sentamo-nos na sua sala de conferências privada, com o conteúdo do cofre de segurança espalhado à nossa frente. Isto muda tudo, disse Patrícia depois de ler a carta de Richard. Se ele estiver a dizer a verdade. Essa é a questão, não é? Interrompi. Ele está a dizer a verdade, ou é mais uma elaborada decepção? Há uma maneira de descobrir. Patrícia levantou a pendrive. Vamos ver o que está aqui. Ela inseriu a pendrive no seu portátil, e observamos enquanto dezenas de pastas apareciam no ecrã, meticulosamente organizadas por data e categoria. Registros bancários, e-mails, fotografias, ficheiros áudio. Um tesouro digital de provas. Passamos as 2 horas seguintes a examinar o conteúdo, ficando cada vez mais chocadas com o que encontramos. Richard tinha documentado uma enorme operação de lavagem de dinheiro envolvendo não apenas Warren Phillips, mas também vereadores, juízes e até um deputado. Os montantes envolvidos eram impressionantes, dezenas de milhões de euros a fluir através de uma rede de empresas de fachada e negócios legítimos, incluindo o grupo Vintage Development. O mais condenatório eram as gravações de áudio. Conversas. Richard tinha gravado secretamente conversas entre Warren e vários conspiradores, discutindo tudo, desde subornos a ameaças contra potenciais denunciantes. Ele não está a exagerar sobre o perigo, Patrícia disse com gravidade depois de ouvirmos uma conversa particularmente arrepiante. Estas pessoas já ordenaram violência antes. O que fazemos? Perguntei, sentindo-me subitamente muito vulnerável apesar da proteção policial fora da minha casa. Levamos isto ao agente Thomas, tal como Richard sugeriu. Mas primeiro, fazemos cópias. Várias cópias, guardadas em locais diferentes. Como garantia. Enquanto Patrícia começava a copiar os ficheiros, o meu telemóvel tocou. Samuel Shen. Eleanor, onde estás? Ele perguntou sem preâmbulo, a sua voz tensa de urgência. No escritório da minha advogada. Por quê? O que aconteceu? Warren Phillips acabou de ser encontrado morto no seu escritório. Ferimento de bala na cabeça. Estão a dizer que foi suicídio, mas... O meu sangue gelou. Quando? Há cerca de 1 hora. A polícia está no escritório agora, a interrogar toda a gente. Estão à sua procura. A mim? Por quê? Não sei. Mas Eleanor, há algo mais. Antes de acontecer, Warren convocou uma reunião do Conselho de Administração para amanhã de manhã. Disse que tinha informações explosivas sobre si e Richard,
provas de que ambos estavam envolvidos em crimes financeiros. As peças encaixaram-se com uma clareza aterrorizante. Warren estava a planear incriminar-nos, apresentar uma narrativa de que Richard e eu tínhamos orquestrado tudo juntos. O seu súbito suicídio eliminou a única pessoa que poderia contradizer a história. Samuel, ouça-me com atenção, eu disse, a minha voz baixa e urgente. Não confie nos polícias que estão lá agora. Não lhes diga que falou comigo. Entrarei em contato consigo quando puder. Desliguei e virei-me para Patrícia, que tinha ouvido o suficiente da conversa para compreender a gravidade da situação. Temos de nos mexer, ela disse, já recolher os documentos e a PEN USB. Se eles eliminaram Warren, pode ser a próxima. Mas a polícia fora da minha casa pode ou não ser de confiança. Richard avisou às sobras autoridades locais, lembra-se? Precisamos de levar estas provas ao FBI imediatamente e depois levá-la para um lugar seguro. Enquanto nos preparávamos para sair, o meu telemóvel tocou de novo. Detetive Rodrigues. Não atenda, Patrícia avisou. Se não atender, ela saberá que algo está errado. Inspirei fundo e atendi. Detetive. Acabei de saber sobre Warren Phillips. Onde está, senhora Winters? A voz dela era profissionalmente neutra, sem deixar transparecer nada. Em reunião com a minha advogada. Os acontecimentos dos últimos dias levantaram inúmeras questões legais. Preciso que venha a esquadra para interrogatório. Novas provas surgiram em relação ao seu envolvimento nas irregularidades financeiras da empresa. Que tipo de provas? Preferia discutir isso pessoalmente. Em quanto tempo pode chegar aqui? Olhei para Patrícia, que sacudia a cabeça veementemente. Vou precisar de consultar a minha advogada sobre a marcação, eu disse cuidadosamente. Posso ligar-lhe de volta daqui a 1 hora? Senhora Winters, isto é um assunto sério. Se não vier voluntariamente, não terei outra escolha senão enviar agentes para trazerem. Está a deter-me, detetive? Uma ligeira hesitação. Não neste momento. Mas temos perguntas que exigem respostas imediatas. Compreendo. Ligar-lhe-ei de volta em breve. Terminei a chamada, o meu coração a martelar. Ela quer que eu vá para interrogatório. Diz que tem novas provas sobre o meu envolvimento. Estão a armar-lhe uma cilada, Patrícia disse secamente. Exatamente como Richard avisou. Warren está morto, o que o torna o bode expiatório perfeito. Agora precisam de silenciá-la antes que possa contradizer a narrativa deles. Mas a detetive Rodrigues tem estado a ajudar-nos. Será? Ou tem estado a monitorizá-la, a estar a par do que sabe? Richard disse que a corrupção se estende às autoridades locais. Isso pode incluí-la. A possibilidade gelou-me a espinha. Teria eu estado a cooperar ingenuamente com pessoas que me queriam mal? Terá cada movimento meu sido reportado às mesmas pessoas que Richard estava a tentar expor? Precisamos de contactar o agente Thomas diretamente, Patrícia decidiu. Contornar as autoridades policiais locais por completo. Tem um colega na Procuradoria Federal que nos pode ajudar a fazer isso. Ela fez uma chamada rápida, falando em voz baixa, enquanto eu tentava processar o perigo que escalava rapidamente. Se Warren tinha sido assassinado para o silenciá-lo, se a polícia local estava comprometida, então os avisos de Richard sobre a extensão e o alcance desta conspiração não eram exageros. O que significava que eu estava agora em grave perigo. Patrícia terminou a sua chamada com um aceno de cabeça satisfeito. O meu contato está a organizar uma reunião direta com o agente Thomas e o procurador federal em 1 hora. Entregaremos tudo então. E até lá? Até lá, não a perdemos de vista. E não dizemos a ninguém para onde vamos. Enquanto nos preparávamos para sair do escritório de Patrícia, usando uma saída de serviço para evitar sermos vistas, o meu telemóvel vibrou com uma mensagem de texto de um número desconhecido. Asterisco, eles mataram o Warren. É a próxima. Vá para um lugar seguro. Não confie na polícia. ***. Richard, a avisar-me novamente. Mas como tinha ele sabido da morte de Warren tão rapidamente? Estaria ele ainda na cidade, a observar das sombras? Ou teria ele fontes a passar-lhe informação? Qualquer que fosse a verdade, uma coisa estava a ficar mais clara a cada minuto. O perigo era real, imediato, e a apertar-se à minha volta. Patrícia e eu saímos do edifício do escritório dela por uma entrada de serviço.
pegando no carro dela em vez do meu, que poderia ser reconhecido ou até mesmo rastreado. Enquanto nos dirigíamos para o edifício federal onde nos iríamos encontrar com o agente Thomas, eu não conseguia afastar a sensação de que estávamos a ser seguidas. Há um SUV preto 2 carros atrás, eu disse em voz baixa. Estava estacionado perto do seu escritório quando saímos, e tem estado conosco em todas as curvas. Patrícia verificou o retrovisor. Tem razão. Pode ser coincidência, mas não vamos arriscar. Ela fez uma curva súbita numa rua de sentido único, depois outra, executando uma série de manobras desenhadas para despistar quem nos seguisse. O SUV preto ficou para trás, incapaz de igualar a sua condução agressiva pelas ruas da cidade. Isso não foi coincidência, Patrícia disse com gravidade enquanto nos aproximávamos do edifício federal. Alguém estava definitivamente a seguir-nos. O edifício federal impunha-se à nossa frente, a sua fachada de vidro e aço oferecendo a promessa de segurança, de justiça. Mas quando estacionamos na área de estacionamento para visitantes, o meu telemóvel tocou de novo, agente Thomas desta vez. Senhora Winters, ele disse quando atendi, a sua voz tensa. Compreendo que esteja a caminho para se encontrar comigo. Sim, estamos a chegar ao edifício federal. Mudança de planos. Não venha para cá. Encontre-me no Starbucks da 7ª com a Pine. Venha sozinha. Os alarmes tocaram na minha cabeça. Agente Thomas, a minha advogada está comigo, e temos provas sensíveis para partilhar. Uma cafetaria pública é realmente o melhor local? Uma pausa. Tem razão. Isso foi um pedido incomum. Senhora Winters, acho que as minhas comunicações podem estar comprometidas. Fique onde está. Estou a enviar uma equipa de segurança para escoltar lá para dentro. A chamada terminou, deixando-me com uma nova vaga de medo. Alguém chegou ao agente Thomas, eu disse a Patrícia. Ou estão a monitorizar as chamadas dele. Isto vai mais longe do que eu imaginava, ela murmurou. Precisamos de um novo plano. Antes que pudéssemos decidir o nosso próximo passo, um sedã escuro parou ao nosso lado, e um vidro desceu para revelar o próprio agente Thomas. Senhora Winters, senhora Galloway, ele disse urgentemente. Entrem, rápido. Não temos muito tempo. Patricia hesitated. Como sabemos que podemos confiar em si? Não sabem, ele admitiu. Mas neste momento, sou a vossa melhor opção. A polícia local emitiu um mandado de captura para a senhora Winters, baseado em provas supostamente encontradas no escritório de Warren Phillips após a sua morte. Provas que convenientemente a implicam em todos os crimes dele. Olhei para Patrícia, que fez um leve aceno de cabeça. Tínhamos pouca escolha. Passamos para o carro do agente Thomas, levando as preciosas provas conosco. Enquanto nos afastávamos do edifício federal, o agente Thomas falou rapidamente. A situação é pior do que pensávamos inicialmente. A corrupção estende-se a várias agências, incluindo elementos dentro da delegação local do FBI. É por isso que estou a operar independentemente, com autoridade direta de Washington. Warren Phillips está morto, eu disse-lhe. Supostamente suicídio, mas... Não foi suicídio, ele interrompeu. Assassinato, forjado para parecer suicidio. E ele não é o primeiro. 3 outras pessoas ligadas a este caso morreram na última semana, todas em circunstâncias suspeitas. Outros. Quem? Um funcionário da Câmara Municipal que tratava da documentação de urbanismo. Um banqueiro que processou algumas das transferências suspeitas. E um advogado que representava uma das empresas de fachada. Todos mortos, todos classificados como suicídios ou acidentes. A dimensão do que estávamos a enfrentar começava a assentar. Não se tratava apenas dos crimes financeiros de Richard e Warren. Tratava-se de uma conspiração de grande alcance disposta a eliminar qualquer um que a ameaçasse. Tenho provas, eu disse, dando um tapinha na minha mala onde a pen USB e os documentos estavam guardados. Richard deixou-os para mim num cofre de segurança. Documenta tudo, o branqueamento de capitais, os subornos, as pessoas envolvidas, incluindo alguns nomes muito poderosos. Os olhos do agente Thomas arregalaram-se ligeiramente. Isso pode ser a viragem que estávamos à espera, mas também a torna um alvo ainda maior. O que fazemos agora? Patricia perguntou. Agora, ele disse, verificando os espelhos retrovisores em busca de qualquer sinal de perseguição, colocamos a senhora Winters em custódia de proteção e garantimos a segurança dessas provas.
Depois, começamos a construir um caso que mesmo os oficiais mais corruptos não conseguirão enterrar. Enquanto conduzíamos pela cidade em direção a um destino desconhecido, olhei pela janela para as ruas familiares que passavam. Há apenas alguns dias, eu estava focada na minha vingança pessoal contra Richard, em reclamar o que acreditava ser legitimamente meu. Agora eu estava a fugir pela minha vida, carregando provas que poderiam derrubar não apenas o meu marido, mas toda uma rede de corrupção. A ironia não me escapou. Ao procurar destruir Richard, eu tinha me colocado inadvertidamente no centro de algo muito mais perigoso do que um casamento em ruínas ou um marido infiel. E em algum lugar lá fora, o próprio Richard estava a observar, a esperar, talvez até a trabalhar para expor a verdade sua própria maneira. O homem que eu jurei destruir era agora, improvavelmente, meu aliado numa luta pela sobrevivência. O telemóvel do agente Thomas tocou, e ele atendeu usando o sistema Bluetooth do carro. Thomas. Senhor, temos um problema. A voz de uma mulher, tensa e profissional. A casa-refúgio foi comprometida. O agente Daniels foi neutralizado, e a equipa de reforço não está a responder. A expressão de Thomas endureceu. Como? Essa localização era conhecida por apenas 3 pessoas. Ainda não sabemos. Mas precisamos de um novo ponto de extração, imediatamente. Ele pensou por um momento. A localização secundária. 20 minutos. Compreendido. Tenha cuidado, senhor. Sejam quem forem estas pessoas, estão sempre um passo à frente. A chamada terminou, deixando um silêncio pesado no carro. Eles sabiam para onde a estávamos a levar, Thomas disse finalmente. O que significa que alguém muito importante está envolvido nisto. E agora? Perguntei, o medo a infiltrar-se na minha voz apesar dos meus esforços para permanecer calma. Agora não confiamos em ninguém, ele respondeu, fazendo uma curva brusca para uma rua lateral. E vamos descobrir quão profunda é esta conspiração. Enquanto seguíamos a alta velocidade em direção a um destino incerto, agarrei as provas na minha mala, a chave para desvendar uma teia de corrupção que já tinha ceifado múltiplas vidas, e agora ameaçava ceifar a minha também. Os riscos tinham escalado muito além da minha vendetta pessoal contra Richard. Agora tratava-se de sobrevivência, de justiça, de expor uma verdade tão perigosa que as pessoas estavam dispostas a matar para manter escondida. E eu, Eleanor Winters, esposa desprezada e improvável cruzada, estava no centro da tempestade. O agente Thomas conduzia com a precisão experiente de alguém habituado a situações de alta pressão, serpenteando pelo trânsito, verificando constantemente os retrovisores em busca de sinais de perseguição. Patrícia sentava-se ao meu lado no banco de trás, a sua compostura habitual abalada mas não quebrada. Para onde vamos exatamente? Ela perguntou após vários minutos de silêncio tenso. Uma residência privada, Thomas respondeu. Extraoficial, conhecida apenas por mim e por mais um agente em quem confio a minha vida. Garantiremos a segurança da senhora Winters lá enquanto analisamos as provas e determinamos os nossos próximos passos. A cidade ficou para trás enquanto nos dirigíamos para os subúrbios, e depois além, para as áreas arborizadas que rodeavam a área metropolitana. As estradas tornaram-se mais estreitas, menos percorridas, até que finalmente Thomas virou para uma estrada de terra batida que serpenteava por entre árvores densas. Uma pequena cabana apareceu, rústica mas bem cuidada, aninhada numa clareira. Não havia outras casas visíveis, nem sinais de presença humana, exceto um sedã escuro estacionado perto da varanda. Esperem aqui, Thomas instruiu, sacando a sua arma antes de se aproximar do outro veículo. Ele contornou-o cautelosamente, espreitando para dentro, depois acenou com a cabeça para alguém que não conseguíamos ver na varanda da cabana. Uma mulher apareceu, alta, atlética, com cabelo escuro curto e olhos vigilantes. Ela usava roupa simples, mas tudo na sua postura denunciava que era das forças de segurança. Thomas gesticulou para nos juntarmos a eles. Senhora Winters, senhora Galloway, está a agente especial Reich. Ela estará convosco enquanto eu asseguro as provas e entre em contato com os meus superiores em Washington. A agente Reich acenou secamente com a cabeça. Vamos entrar. Estiveram expostas aqui fora tempo suficiente. O interior da cabana era surpreendentemente confortável, um espaço moderno disfarçado por paredes exteriores rústicas. Câmaras de segurança monitorizavam o perímetro, visíveis em ecrãs embutidos numa parede. As janelas estavam equipadas com o que parecia ser vidro à prova de bala. Isto não é apenas uma casa-refúgio qualquer, pois não? Patricia observou. Não, Reis confirmou.
É uma instalação segura projetada para testemunhas e ativos de alto valor. Apenas um punhado de pessoas sabe que existe. Thomas pegou na pen USB e nos documentos que eu tinha, instalando-se numa estação de computador no canto. Precisarei de rever tudo isto antes de transmitir algo. Quanto mais souber, melhor poderei protegê-la. Afundei-me num sofá, subitamente dominada pelo cansaço. Os últimos dias tinham sido uma cascata ininterrupta de revelações e perigos, cada um mais chocante que o anterior. Agora, neste momento de relativa segurança, o meu corpo pareceu lembrar-se de repente de quão pouco tinha dormido, de quanto estresse tinha suportado. Devia descansar, Reis disse, reparando no meu cansaço. Há um quarto lá no fundo do corredor. Isto pode ser um processo longo. Estou bem, insisti, embora as minhas pálpebras pesadas me traíssem. Quero saber o que está a acontecer. Acordo-á se algo mudar, Patrícia prometeu. Não serve de nada ninguém se cair de exaustão. Relutantemente, deixei-me ser levada para um quarto pequeno mas confortável. No momento em que a minha cabeça tocou a almofada, a escuridão reclamou-me. Sonhei com Richard, não o Richard que me tinha traído, mas o jovem por quem me tinha apaixonado há décadas. No sonho, ele estava a avisar-me sobre algo, a sua voz urgente mas indistinta, as suas palavras perdidas num vento uivante que parecia soprar entre nós, empurrando-nos cada vez mais para longe, mesmo enquanto ele estendia a mão para mim. Eleanor. Eleanor, Accord. A voz de Patrícia tirou-me do sonho. Abri os olhos a piscar, desorientada, para encontrar de pé sobre mim, com a expressão sombria. O que é? O que aconteceu? O agente Thomas precisa de falar consigo. É importante. Segui-a de volta para a sala principal, onde Thomas estava sentado rodeado de impressões da pen USB, com o rosto grave. Senhora Winters, revi as provas que o seu marido reuniu. É explosivo, para dizer o mínimo. A operação de branqueamento de capitais é muito mais extensa do que pensávamos inicialmente, envolvendo não apenas oficiais locais, mas juízes federais, 2 congressistas e um subdiretor do próprio FBI. A magnitude do que Richard tinha descoberto tirou-me o fôlego. É por isso que está a operar independentemente. Não pode confiar na sua própria cadeia de comando. Exatamente. O subdiretor, James Harrington, parece ser o principal elo de ligação entre a organização criminosa e as forças da lei. Ele tem assegurado que as investigações são desviadas, as provas desaparecem, as testemunhas retratam-se ou desaparecem. E agora ele está a avisar-me, eu disse, a realidade da minha situação a assentar. Sim, de acordo com as provas, Warren Phillips estava a tornar-se um risco. Demasiado errático, com demasiada probabilidade de cometer erros. A descoberta da chave do cofre de segurança pelo seu marido acelerou o seu cronograma. Precisavam que Warren fosse eliminado e que a senhora fosse implicada antes que pudesse encontrar o que Richard tinha escondido. Mas por que eu? Por que não visar Richard diretamente? Porque Richard foi inteligente o suficiente para se tornar indispensável, Thomas explicou. Os documentos mostram que ele usou a sua posição para reunir informações sobre toda a operação, criando uma espécie de seguro. Se algo lhe acontecesse, todas as provas seriam divulgadas a várias agências e órgãos de comunicação social. O cofre de segurança, eu murmurei. Isso, e aparentemente outros. O seu marido criou um gatilho de segurança. Enquanto ele mantiver contato regularmente com certos contactos, as provas permanecem seguras. Se ele falhar em manter o contato, tudo se torna público. Sacudi a cabeça, uma risada amarga escapou-me dos lábios. Então, durante todo este tempo, enquanto eu pensava que ele era apenas um marido infiel que desviava fundos da sua empresa, ele estava na verdade a jogar um perigoso jogo duplo com o crime organizado? Parece que sim. E pelo que posso perceber, o caso com a senhora Montgomery pode ter feito parte desse disfarce. Manter toda a gente focada no drama pessoal escandaloso enquanto ele reunia provas sobre os verdadeiros crimes. Esta revelação chocou-me até ao silêncio. Teria Amber feito parte do plano de Richard desde o início? Teria toda a humilhante cena pública no casamento de Matthew sido orquestrada para manter o seu disfarce? A possibilidade era tanto irritante quanto estranhamente reconfortante. A traição poderia ter sido profissional em vez de pessoal. O que acontece agora? Patrícia perguntou, quebrando o silêncio. Agora preciso de levar estas provas a pessoas em quem confio em Washington. Pessoas fora da influência de Harrington. Mas movê-las, e assim, senhora Winters, é arriscado.
Estão à sua procura em todo lado. Não posso ficar escondida para sempre, eu apontei. E o meu filho? A minha casa? A minha vida? Assim que as provas estiverem seguras e as pessoas certas estiverem envolvidas, podemos reintegrá-la oficialmente. Colocá-la em programa formal de proteção de testemunhas até que as detenções sejam feitas. Mas por agora, o lugar mais seguro para si é fora do sistema. E o Richard? Sabe onde ele está? Thomas hesitated. Temos indicações de que ele ainda está no país, ao contrário do que a polícia local reportou. Mas o seu paradeiro exato permanece desconhecido. Um pensamento súbito atingiu-me. A mensagem que me avisou sobre a morte de Warren. Acha que era mesmo do Richard? Quase de certeza. Ele está a observar, Senhora Winters. Provavelmente mais perto do que imaginamos. A ideia de que Richard poderia estar por perto, a monitorizar a situação, enviou uma mistura confusa de emoções através de mim. Raiva pela sua decepção, mas também uma apreciação relutante pelos seus esforços para me proteger, mesmo à distância. A agente Reis, que tinha estado a monitorizar as imagens de segurança, ficou subitamente tensa. Thomas. Temos movimento no perímetro leste. Thomas juntou-se a ela nos ecrãs, a sua postura instantaneamente alerta. Pode ser vida selvagem. A não ser que os veados estejam a carregar espingardas de assalto hoje em dia. O meu sangue gelou quando a imagem da câmara fez zoom, revelando homens armados a moverem-se por entre as árvores em direção à cabana. Como nos encontraram? Patrícia perguntou, a sua voz mal audível, num sussurro. Isso não importa agora, Thomas disse sombriamente, sacando a sua arma. Reis, protocolo 7. Vou contê-los o máximo que puder. Reis acenou com a cabeça, a sua expressão endureceu enquanto se virava para nós. Por aqui. Agora. Ela levou-nos ao que parecia ser uma despensa na parte de trás da cabana. Pressionar um interruptor escondido revelou uma porta dissimulada que dava para uma escadaria estreita. Túnel de fuga subterrâneo, ela explicou, guiando-nos pelas escadas. Sai a cerca de 800 metros de distância, onde há um veículo escondido com mantimentos de emergência, armas e novas identidades. Vou levá-las para a casa refugio secundária. E o agente Thomas? Perguntei, olhando para a sala principal onde ele desligava as luzes e assegurava posições sistematicamente perto das janelas. Ele está a ganhar-nos tempo, Reis disse simplesmente. A gravidade daquelas palavras atingiu-me como um murro. O agente Thomas estava a preparar-se para enfrentar um número desconhecido de atacantes armados, provavelmente para se sacrificar para que pudéssemos escapar com as provas. O túnel era estreito, mas alto o suficiente para nos manter de pé, iluminado por luzes de emergência tênues que se ativavam assim que avançamos. Apressei o passo, os sons vindos de cima esbatendo-se até que tudo que ouvi era nossa respiração ofegante e os passos no chão de terra batida. Teríamos percorrido cerca de meio quilômetro quando o estalar distante de tiros nos alcançou, abafado pela terra e pela distância, mas inconfundível. Continuem a andar, Reis ordenou quando eu, instintivamente, abrandei. Não há nada que possamos fazer por ele agora. O túnel acabou por dar acesso a uma porta de metal, que Reis abriu com uma chave que tirou do bolso. Para além, havia uma pequena clareira onde uma carrinha SUV discreta aguardava, parcialmente dissimulada por arbustos e ramos baixos. Entrem, instruiu, verificando rapidamente o veículo para detectar qualquer alteração antes de ligar o motor. O local secundário fica a cerca de 2 horas daqui. Viajaremos por estradas secundárias o tempo todo. Enquanto nos afastávamos, percorrendo caminhos florestais cobertos de vegetação, pensei no agente Thomas de volta à cabana, a enfrentar homens armados para proteger provas de corrupção dentro da sua própria agência. Quantos outros já teriam morrido nesta guerra nas sombras? Quantos mais cairiam antes que terminasse? E onde estaria Richard em tudo isto? Ainda a observar das sombras? Ou teria ele também se tornado mais uma vítima? A viagem para a casa de segurança secundária decorreu em silêncio tenso, cada um de nós perdido nos seus próprios pensamentos. Reis conduzia com foco inabalável, seguindo rotas obscuras que pareciam concebidas para confundir até a perseguição mais determinada. A noite já caíra quando chegamos ao nosso destino, uma casa modernista empoleirada num penhasco com vista para o oceano, isolada dos vizinhos por terreno rochoso e vegetação densa. De quem é esta casa? Perguntou Patrícia enquanto entrávamos no espaço elegante e minimalista.
É melhor não saberes, Reis respondeu, trancando a porta atrás de nós. Quanto menos ligações puderem fazer, mais seguros estaremos todos. Ela moveu-se eficientemente pela casa, verificando sistemas de segurança, fechando stores, estabelecendo um perímetro de vigilância que me lembrou que era tanto predadora quanto protetora. Preciso de fazer contato com os nossos protocolos de emergência, disse, montando um portátil e o que parecia ser um dispositivo de comunicação seguro. Depois do que aconteceu na cabana, temos de assumir o pior sobre o agente Thomas. Queres dizer que ele está morto, disse eu secamente. Reis encontrou o meu olhar. Sim. E isso significa que o nosso círculo de confiança ficou ainda mais pequeno. Enquanto ela trabalhava, Patrícia e eu sentamo-nos na ilha da cozinha, a realidade da nossa situação a sentar sobre nós como um manto pesado. Éramos agora fugitivas, não da justiça, mas das próprias pessoas que deveriam impô-la. Oficiais corruptos que nos rotulariam de criminosas para proteger os seus próprios segredos. Ainda temos as provas, Patrícia lembrou-me, notando meu desespero. Thomas fez cópias antes que eles chegassem. Enquanto essas provas chegarem às pessoas certas, isto não foi em vão. Assenti, tentando tirar força das suas palavras. Mas o peso de tudo, a traição de Richard, a corrupção da empresa, a morte de Warren e agora o provável sacrifício do agente Thomas, oprimia-me até me ser difícil respirar. Eu só queria o divórcio, sussurrei, com um travo de histeria na minha gargalhada. Eu só queria aquilo que me era devido depois de 35 anos de casamento. Como é que chegamos a isto? Patrícia não tinha resposta. Nenhuma de nós tinha. Reis regressou, a sua expressão impossível de decifrar. Fiz contato com um contato de confiança. Estão a organizar transporte seguro para as provas e para nós. Vai demorar, possivelmente até de manhã. Então esperamos, disse eu. Esperamos. E mantemo-nos vigilantes. Quem atacou a cabana ainda nos pode estar a seguir. As horas arrastavam-se, cada som vindo de fora, o vento nas árvores, as ondas a embater nas rochas lá embaixo, desencadeando um momento de tensão, uma respiração suspensa, uma mão a mover-se em direção a uma arma. Reis permitiu-nos descansar por turnos, uma dormir enquanto as outras permaneciam em alerta. Eu estava acordada, a observar os primeiros sinais da alvorada iluminar o céu oriental, quando meu telefone, que estivera em silêncio desde que fugimos da cabana, de repente vibrou com uma mensagem de texto. Número desconhecido, *, eles estão a chegar. Abordagem diferente desta vez. Não confies em ninguém, nem mesmo naqueles que parecem estar a ajudar-te. Richard outra vez. A avisar-me outra vez. Mas como sabia ele onde eu estava? Como tinha ele o meu novo número, que Reis me fornecera dos seus suprimentos seguros? Agente Reis, chamei suavemente, estendendo o telefone. Precisa de ver isto. Ela leu a mensagem, a sua expressão escurecendo. Quando é que recebeste isto? Agora mesmo. Acho que é do Richard. Impossível. Este telefone é seguro, desconhecido por qualquer pessoa fora da minha cadeia de comando direta. Uma terrível suspeita começou a formar-se na minha mente. A não ser que a sua cadeia de comando esteja comprometida. Os nossos olhares encontrarão-se, o entendimento passando entre nós. Se Richard conseguia chegar a este telefone, significava que alguém muito próximo de Reis, talvez o contato de confiança que ela contactara, estava a fornecer informações a outros. Precisamos de nos mover, disse ela em voz baixa. Agora. Acorda a tua advogada. Acordei Patrícia, explicando rapidamente a situação enquanto Reis reunia suprimentos essenciais e armas. Para onde podemos ir? Perguntou Patrícia, o cansaço da nossa fuga constante a manifestar-se na sua voz. Se até os contactos da agente Reis estão comprometidos, em quem podemos confiar? A resposta veio-me com uma clareza inesperada. Samuel Chen, o membro do conselho de administração da Winters Development. Ele tentou avisar-me sobre o Warren desde o início. Não está ligado às forças de segurança nem a nenhum dos oficiais corruptos nas provas de Richard. Reyes Ponderu. É arriscado. Se ele estiver a ser vigiado. Toda a gente está a ser vigiada, interrompi. Pelo menos Samuel provou ser digno de confiança. E ele tem recursos, dinheiro, ligações fora dos canais habituais. Após um momento de hesitação, Reis assentiu. Faz a chamada. Mas tem cuidado com o que dizes. Assume que tudo é monitorizado.
Desquei o número de Samuel, o coração a bater forte enquanto tocava 1, 2, 3 vezes. Eleanor. A sua voz, quando atendeu, estava pesada de sono, mas instantaneamente alerta. Estás bem? A polícia tem andado à tua procura por todo lado. Estou bem, Samuel. Mas preciso da tua ajuda. É complicado. Diz-me o que precisas. Escolhi as minhas palavras com cuidado. Lembras-te daquela casa de férias que mencionaste uma vez? Aquela para onde vais quando precisas de pensar? Preciso de um lugar assim agora. Em algum lugar tranquilo, privado. Uma breve pausa enquanto Samuel processava o meu pedido codificado. Compreendo. Quando? O mais depressa possível. Hoje. Venha ao escritório. Usa a entrada de serviço no parque de estacionamento subterrâneo. Eu encontro-me contigo lá em 1 hora. A chamada terminou, e eu olhei para Reis. Ele entendeu. Vai ajudar-nos. Esperemos que sim, respondeu ela, verificando a sua arma. Porque estamos a ficar sem opções. A viagem para a sede do Grupo Vintage Development foi tensa, cada quilômetro aproximar-nos do centro da cidade, e de um maior perigo de sermos reconhecidas ou interceptadas. Reis seguiu uma rota tortuosa, dando voltas várias vezes para garantir que não éramos seguidas. A sede corporativa erguia-se à nossa frente, a sua fachada de vidro a refletir o sol da manhã. O parque de estacionamento subterrâneo já estava a encher-se com os primeiros a chegar, proporcionando alguma cobertura enquanto Reis guiava a SUV para a entrada de serviço que Samuel mencionara. Ele estava à espera, sozinho, a tensão evidente na sua postura enquanto examinava a área continuamente. Quando avistou o nosso veículo, abriu rapidamente uma porta de serviço e fez-nos um gesto para entrar. Depressa, ele insistiu, conduzindo-nos por um corredor de serviço que contornava os principais postos de segurança. O meu escritório é seguro, sem câmaras, inspecionado regularmente em busca de escutas. O escritório de Samuel, no canto, era espaçoso mas discreto, com vistas da cidade através de janelas fumadas que nos permitiam ver para fora enquanto impediam que outros vissem para dentro. Obrigada por isto, disse eu enquanto ele fechava e trancava a porta atrás de nós. Sei que te coloca em risco. Tu farias o mesmo por mim, respondeu ele simplesmente. Agora, diz-me o que se passa. A história oficial é que tu e Richard conspiraram para desviar milhões da empresa, e agora ambos fugiram para evitar a acusação. Uri Amargamont. A verdade é exatamente o oposto. Richard descobriu uma massiva operação de lavagem de dinheiro usando a Vintage Development e outros negócios. Warren Phillips estava envolvido, trabalhando para pessoas poderosas, incluindo altos quadros corruptos na polícia judiciária. Quando obtive o controle da empresa e comecei a fazer perguntas, decidiram eliminar-me e incriminar-nos a mim e a Richard por tudo. Os olhos de Samuel arregalaram-se enquanto eu explicava tudo, as provas que Richard reunirá, o assassinato de Warren, a última resistência do agente Thomas na cabana, as casas de segurança comprometidas. Isto é, além de tudo o que imaginei, disse ele quando terminei. Eu sabia que Warren estava envolvido em negócios questionáveis, mas esta escala de corrupção... As provas estão todas aqui, disse eu, gesticulando para o disco encriptado que Reis salvara do computador de Thomas. Mas precisamos de as fazer chegar às pessoas certas, pessoas que não estejam sob o controle do subdiretor Harrington ou dos seus associados criminosos. Samuel pensou por um momento. Talvez eu conheça alguém. Uma juíza desembargadora com quem estudei na faculdade de Direito. Ela é conhecida pela sua integridade absoluta, completamente incorruptível. Se alguém pode garantir que estas provas chegam aos canais certos, é ela. ¿Podés contactá-la? Combinar um encontro? Posso tentar, mas primeiro, precisam de um lugar verdadeiramente seguro para ficar. Tem uma propriedade a cerca de 2 horas a norte, uma casa de campo à beira-lago registrada numa sociedade veículo, não rastreável a mim através dos canais normais. Estarão seguras lá enquanto faço os arranjos. Reis, que estivera a avaliar Samuel silenciosamente durante toda a nossa conversa, finalmente falou. Como sabemos que podemos confiar em si? Sem ofensa, mas todos os outros que tentaram ajudar a Sra. Winters acabaram mortos ou comprometidos. Samuel encontrou o seu olhar firmemente. Não sabem. Não podem saber. Mas considerem isto, se eu quisesse entregar-vos, podia ter tido grupo de operações especiais à espera quando chegaram. Não o fiz. Essa é toda a prova que posso oferecer neste momento.
Foi suficiente para mim. Eu confio nele, disse a Reis. E a este ponto, que escolha temos? A viagem para a casa de campo à beira-lago de Samuel foi feita em 2 veículos, Reis a conduzir-me na nossa SUV, com Patrícia a acompanhar Samuel no seu carro. A precaução parecia excessiva até Samuel explicar o seu raciocínio. Se estivermos a ser seguidos, terão de dividir os seus recursos. E se um veículo for comprometido, o outro ainda poderá passar. A casa de campo, quando lá chegamos, era tudo que Samuel prometera: isolada, bem equipada e, o mais importante, segura. Painéis solares forneciam energia autônoma, um poço supria a água e a internet via satélite oferecia comunicação sem depender da infraestrutura local. Vou contactar a juíza Ketin hoje, disse Samuel enquanto se preparava para partir. Com sorte, ela pode organizar um encontro seguro dentro de 24 horas. Até lá, fiquem aqui, mantenham-se em silêncio e não confiem em ninguém que se aproxime da propriedade. Depois que Samuel partiu, Reis estabeleceu um perímetro de segurança, montando alarmes improvisados usando itens da casa e o seu próprio equipamento. Patrícia e eu fizemos um inventário dos mantimentos, garantindo que poderíamos nos sustentar por vários dias, se necessário. Ao cair da noite, nós as 3 reunimos-nos na sala de estar, atmosfera pesada com medos e incertezas não ditos. E se isto nunca acabar? Perguntei calmamente. E se eles forem demasiado poderosos, demasiado enraizados para serem parados? Não são, disse Reis com surpreendente convicção. Nenhuma conspiração é impenetrável. Nenhum sistema corrupto pode resistir à exposição para sempre. A verdade tem uma maneira de vir ao de cima, especialmente quando as pessoas estão dispostas a morrer por ela. As suas palavras pairaram no ar, um lembrete do agente Thomas e dos outros que já tinham caído nesta guerra nas sombras. Por que é que nos continua a ajudar? Patrícia perguntou-lhe. Depois do que aconteceu ao Thomas, depois de descobrir que a sua própria cadeia de comando pode estar comprometida, por que não se afasta? Reis permaneceu em silêncio por um longo momento. Porque Thomas acreditava na justiça mais do que temia a morte. Porque as pessoas por trás disto corromperam algo a que dediquei a minha vida. E porque alguém tem de se levantar contra eles, custe o que custar. Foi a declaração mais pessoal que ela fizera desde que nos conhecemos, um vislumbre do ser humano por trás do exterior profissional. O telefone satélite que Samuel nos deixará tocou pouco depois da meia-noite, assustando-nos a todas de um sono inquieto. Está combinado, disse ele sem preâmbulo quando atendi. A juíza Ketin irá encontrar-nos amanhã às 10 da manhã. Não no tribunal, demasiados olhos e ouvidos. Ela tem um escritório particular que usa para assuntos sensíveis. Envio a morada para este telefone em exatamente 1 hora. Memoriza-a e depois apaga a mensagem. Obrigada, Samuel. Não sei como um dia lhe vou retribuir isto. Apenas assegura-te de que a verdade venha à tona. Isso já é recompensa suficiente. Amanhã trouxe uma tentativa de esperança. Se a juíza Ketin era tão incorruptível como Samuel afirmava, se ela conseguisse fazer chegar as provas a procuradores do Ministério Público de Confiança, então talvez um fim para este pesadelo estivesse à vista. Preparamo-nos para sair para a reunião, Reis a planear meticulosamente a nossa rota para evitar vigilância e potenciais emboscadas. Enquanto fazíamos os preparativos finais, o telefone satélite tocou novamente. Mudança de planos, disse Samuel, a voz tensa. O escrivão da juíza Ketin acabou de ligar. A juíza teve um acidente de carro na noite passada, atropelamento e fuga. Está nos cuidados intensivos. O meu coração afundou. Não foi um acidente. Quase certamente não. Devem ter descoberto os nossos planos de alguma forma. E agora? Samuel ficou em silêncio por um momento. Há outra opção, mas é mais direta, mais pública. Estou a ouvir. O secretário de Estado vai dar uma conferência de imprensa hoje às 14 horas. Iniciativa anticorrupção, ironicamente. Todos os principais órgãos de comunicação social estarão lá. Se conseguirmos entregar as provas diretamente à imprensa, na frente de testemunhas e câmaras. Eles não conseguiriam silenciar toda a gente, terminei, compreendendo a sua estratégia. Mas como entramos? A segurança será apertada. Deixa isso comigo. Tenho credenciais de imprensa através de uma fundação de caridade que presido. Posso fazer-vos entrar. Mas, Eleanor, isto é incrivelmente arriscado.
Se eles perceberem o que estamos a fazer antes de podermos divulgar as provas, eles vão matar-nos, disse eu simplesmente. Eu sei. Mas estou farta de fugir, Samuel. Farta de me esconder. Se é isto que é preciso para acabar com isto, então é isso que faremos. O plano foi rapidamente traçado. Samuel far-nos-ia entrar na conferência de imprensa usando as credenciais da sua fundação. Uma vez lá dentro, abordaríamos jornalistas de confiança de múltiplos órgãos de comunicação simultaneamente, fornecendo cópias das provas juntamente com uma breve explicação da sua importância. A natureza pública do local tornaria difícil para Harrington e os seus associados intervir sem se exporem. Reich estava cética, mas não conseguiu oferecer uma alternativa melhor. Se estão determinadas a fazer isto, entramos totalmente preparadas. Planos de contingência para planos de contingência. E ao primeiro sinal de problema, abortamos. Concordamos, passando as horas seguintes a prepararmos-nos meticulosamente, fazendo múltiplas cópias das provas, elaborando um resumo conciso que destacava os aspectos mais incriminatórios, ensaiando exatamente o que diríamos aos jornalistas. Enquanto nos preparávamos para partir para a sede da Secretaria de Estado onde a conferência de imprensa seria realizada, senti uma estranha calma descer sobre mim. Depois de dias de medo e fuga, a perspectiva de tomar ação direta, de contra-atacar, era quase libertadora. A viagem para a cidade decorreu sem incidentes, embora Reis permanecesse vigilante, constantemente a verificar se havia vigilância ou perseguição. Samuel encontrou-nos num local pré-determinado a vários quarteirões do edifício governamental, fornecendo passes de imprensa e informando-nos sobre os detalhes finais. A conferência de imprensa é na ala leste, explicou. O secretário de Estado falará por aproximadamente 20 minutos, e depois aceitará perguntas. Essa é a nossa janela, durante o período de perguntas e respostas, quando toda a atenção estiver nele e as câmaras estiverem a filmar. Que jornalistas vamos visar? Perguntou Patrícia. Identifiquei 3 que têm histórico de noticiar histórias de corrupção, que não serão intimidados a abafar o caso. As suas posições na área da imprensa estão marcadas neste diagrama. Ele entregou-nos uma planta com XS a assinalar os nossos alvos. Reich estudou-a, acenando em aprovação. Boas escolhas. Múltiplos órgãos significa que a história não pode ser abafada mesmo que uma organização seja pressionada. Aproximamo-nos do edifício governamental separadamente, misturando-nos com a multidão de repórteres e funcionários que passavam pela segurança. O meu coração batia forte enquanto apresentava as minhas credenciais emprestadas, mas o guarda sobrecarregado mal olhou para elas antes de me acenar para passar. A sala da conferência de imprensa já estava lotada, jornalistas a disputar posições privilegiadas perto do púlpito onde o secretário de Estado falaria. Avistei Samuel do outro lado da sala, a posicionar-se perto de um dos nossos repórteres-alvo. Patrícia fazia o mesmo com outro. Reis tinha permanecido lá fora, a monitorizar o perímetro e pronta para criar uma diversão, se necessário. Enquanto me movia em direção à terceira jornalista, uma repórter de investigação veterana conhecida pela sua tenacidade, uma figura familiar chamou a minha atenção, e o meu sangue gelou. O subdiretor James Harrington estava presente, de pé perto da entrada lateral, a examinar a multidão com foco predatório. O homem que as provas de Richard identificaram como elo entre funcionários corruptos e organizações criminosas estava ali, a poucos metros de distância. Será que ele de alguma forma descobriu o nosso plano? Estaria ele ali especificamente para nos parar? Não havia como avisar os outros sem chamar a atenção. Só podia prosseguir como planeado e esperar que Harrington ainda não nos tivesse identificado. O secretário de Estado chegou sob aplausos educados, assumindo a sua posição no púlpito e começando a sua intervenção preparada sobre novas iniciativas anticorrupção. A ironia poderia ter sido divertida em circunstâncias diferentes. Aproximei-me da minha jornalista-alvo, a pasta contendo as provas firmemente apertada na minha mão. Apenas mais alguns minutos, até o período de perguntas e respostas começar. O meu telefone vibrou no meu bolso, uma mensagem de texto. Afastando-me ligeiramente da multidão, olhei para o ecrã. Número desconhecido, * Harrington avistou-te. Sai já. Encontra-me na saída sul. R***. Richard outra vez. Aqui. Agora? Levantei os olhos, procurando Harrington, e encontrei o seu olhar fixo diretamente em mim, a sua expressão endurecendo enquanto ele levava a mão ao interior do casaco. Para uma arma? Um telefone para chamar reforços? Não esperei para descobrir. Deslizando pela multidão, dirigi-me para a saída sul,
tentando chamar a atenção de Samuel ou Patrícia sem sucesso. Estavam demasiado concentrados nos seus próprios alvos, alheios ao perigo. A saída sul conduzia a um corredor mais tranquilo, menos populoso que os corredores principais. Acelerei por ele, procurando qualquer sinal de Richard, cada nervo a gritar de tensão. Uma porta à minha direita abriu-se de repente, e uma mão disparou, agarrando meu braço e puxando-me para o que parecia ser uma pequena sala de conferências. Fiquei cara a cara com Richard pela primeira vez desde a sua visita de meia-noite à nossa casa. Ele parecia diferente, mais magro, com uma barba e óculos que disfarçavam parcialmente os seus traços, vestido com o uniforme de um funcionário da manutenção do edifício governamental. Eles sabem, disse ele sem preâmbulo. Harrington reconheceu-te. Está a chamar equipas táticas agora mesmo. Samuel e Patrícia ainda estão lá dentro, disse eu, o pânico a aumentar. Temos de avisá-los. Eu vou tirá-los de lá. Mas tu precisas de sair agora. Há uma saída de serviço no fim deste corredor, que dá para os cais de carga e descarga. A agente Reis está à espera lá com um veículo. Como sabes da Reis? Como sabes tudo isto? A expressão de Richard era sombria. Porque tenho andado a seguir Harrington há meses. Tenho fontes dentro da sua operação, pessoas que me fornecem informações. Foi assim que me mantive um passo à frente, foi assim que consegui avisar-te. Por quê, Richard? Por que ir tão longe? Por que arriscar a tua vida desta forma? Os seus olhos encontraram os meus, cheios de um arrependimento que nunca vira neles antes. Por que te devia isso? Depois de tudo que te fiz passar, tudo que destruí, não podia deixar que te fizessem mal também. Por um breve momento, vislumbrei o homem que outrora amara, imperfeito, egoísta em muitos aspectos, mas não o monstro que eu acreditara que ele fosse nos últimos meses. O plano da conferência de imprensa não vai funcionar, continuou ele urgentemente. Harrington tem demasiado controlo aqui. Mas há outra maneira, uma maneira melhor. Tenho vindo a construir um caso com procuradores do Ministério Público fora da influência de Harrington. As provas que encontraste, combinadas com o que recolhi desde que desapareci, é o suficiente para desmantelar toda a operação. Então por que tudo isto? Gesticulei à nossa volta. Por que a perseguição, os esconderijos, o perigo? Porque precisava de saber quem mais estava envolvido. Até onde a corrupção chegava. Cada movimento que faziam contra ti revelava mais um interveniente, mais uma ligação. E agora sei exatamente quem visar. Era um jogo elaborado e perigoso que ele andava a jogar, usando-me como isco, de certa forma, para atrair os nossos inimigos. Eu devia ter ficado furiosa. Em vez disso, senti uma relutante admiração pela sua audácia, pelo seu pensamento estratégico. O que acontece agora? Perguntei. Agora armamos a armadilha. O meu contato na Procuradoria-Geral da República tem uma equipe em prontidão. Os mandados de captura estão prontos. Estão apenas à espera do meu sinal. E qual é o sinal? Richard sorriu, o sorriso confiante, ligeiramente arrogante, que eu tão bem conhecia. O próprio Harrington. Assim que ele fizer a sua jogada contra ti, contra nós, teremos a última peça de prova de que precisamos. O seu envolvimento direto numa tentativa de homicídio de testemunhas federais. A porta abriu-se de rompante antes que eu pudesse responder, revelando Samuel, com o rosto corado de urgência. Eleanor, temos de ir. Os homens do Harrington estão lá. Ele parou abruptamente, reconhecendo Richard apesar do disfarce. Tu. Olá, Samuel, disse Richard calmamente. Obrigado por teres protegido a minha mulher. Ex-mulher, corrigi automaticamente. Ainda não, Richard salientou. O divórcio nunca foi finalizado, lembras-te? Apesar de tudo, senti uma risada histérica borbulhar. Estávamos ali, no meio de uma situação de vida ou morte, a discutir o nosso estado civil. Reunião comovente, disse Samuel secamente, mas temos de nos mexer. Agora. A Patrícia já está a ir para a saída. O Harrington tem pelo menos 6 homens no edifício, todos armados. Richard acenou com a cabeça. Vai com o Samuel. Eu vou criar uma distração para te ganhar tempo. Richard, comecei, sem saber bem o que queria dizer. Obrigado? Tem cuidado. Desculpa? Eu sei, disse ele suavemente. Vai. Samuel guiou-me por corredores de serviço e escadarias traseiras, evitando as áreas principais onde os homens do Harrington estariam a procurar.
Saímos para o cais de carga no momento em que Patrícia chegava de outra direção, ofegante mas ilesa. Reis esperava com o veículo, conforme prometido, com o motor a trabalhar. Onde estão as provas? Exigiu ela enquanto entrávamos. Aqui, disse eu, tirando a pasta de dentro do meu casaco. Mas o plano mudou. O Richard está aqui. Ele diz que tem estado a trabalhar com procuradores federais fora da influência do Harrington. Ele está a usar esta situação para apanhar o Harrington em flagrante. A expressão de Reis era indecifrável. E tu acreditas nele? Acreditava. Depois de tudo, depois de todas as mentiras e manipulações, confiava eu em Richard Winters para estar a dizer a verdade agora? Sim, disse finalmente. Acredito nele. Afastamo-nos da Assembleia da República no momento em que os alarmes começaram a soar dentro do edifício. Seja qual for a distração que Richard tinha criado, estava a funcionar. Para onde agora? Perguntou Reis. Para o Tribunal Judicial. Decidi. Richard disse que o contato dele na Procuradoria-Geral da República tem uma equipa pronta. Se ele estiver a dizer a verdade, é lá que encontraremos ajuda. O Tribunal Judicial ficava a uma viagem de 15 minutos de carro pela cidade. Chegamos e encontramo-lo estranhamente silencioso, sem sinais da atividade que Richard descrevera. Não gosto disto, Reis murmurou enquanto nos aproximávamos da entrada principal. Há algo que não está bem. Fomos recebidas no átrio por um segurança que examinou as nossas identidades com uma minúcia invulgar antes de nos dirigir para uma sala de conferências no 3º andar. A sala estava vazia quando entramos, sem sinal dos procuradores federais que Richard mencionara. Era uma armadilha, Reis disse calmamente, sacando da arma. Temos de sair. Agora. Mas era tarde demais. A porta abriu-se para revelar o próprio Harrington, ladeado por 2 homens com a inconfundível postura de agentes da autoridade, embora não usassem insígnias de identificação. Senhora Winters, Harrington disse suavemente. Que bom que se entregou e as provas diretamente a nós. Poupa-nos o trabalho de a caçar. Reis apontou-lhe a arma. Agente da Polícia Judiciária. Baixem as armas e recuem. Harrington sorriu, imperturbável. Agente Reis. Ou devo dizer, ex-agente Reis. As suas credenciais foram revogadas ontem. Não recebeu o memorando? Algo sobre cumplicidade e auxílio a um fugitivo. Este homem é corrupto, disse eu, dirigindo-me aos agentes ao lado dele. Ele está envolvido em branqueamento de capitais, suborno, possivelmente homicídio. As provas estão todas aqui. Ergui a pasta. Estes homens não se importam com as provas, Sra. Winters, Harrington disse de forma desdenhosa. Eles preocupam-se com seus salários, as suas pensões, as suas famílias em segurança, tal como todos os outros na minha organização. Nem todos, veio uma voz de trás de Harrington. Richard estava na porta, já sem disfarce, a sua expressão friamente determinada. Ao lado dele estava uma mulher que eu não reconhecia, o seu rosto severo e fato impecável marcando-a como alguém de autoridade. Diretor adjunto Harrington, a mulher disse formalmente. Sou a procuradora da República Caroline Martinez. Está sob detenção por conspiração, obstrução à justiça e tentativa de homicídio de testemunhas federais. A confiança arrogante de Harrington vacilou. Com que autoridade? Não tem jurisdição aqui. Pela autoridade do Procurador-Geral da República, Martinez respondeu. Que recebeu algumas provas muito interessantes esta manhã. Provas que o nomeiam como o principal facilitador de uma conspiração criminosa envolvendo corrupção judicial, branqueamento de capitais e múltiplos homicídios. Enquanto ela falava, mais agentes apareceram atrás dela, estes usando identificação clara da polícia judiciária. Estes homens trabalham para mim, Harrington protestou, gesticulando para os agentes ao lado dele. Já não, disse um, afastando-se e sacando da sua própria arma. Tenho estado a trabalhar com o gabinete do Procurador-Geral da República há meses, a recolher provas contra o senhor. Tudo o que disse nesta sala foi gravado e transmitido em direto para Lisboa. O segundo agente fez o mesmo, revelando-se outro agente infiltrado. O rosto de Harrington contorceu-se de raiva ao perceber a armadilha em que caíra. Num movimento desesperado, ele esticou a mão para sua arma, mas Richard foi mais rápido, derrubando-o ao chão antes que pudesse disparar. Isso é por tentares matar a minha mulher, disse Richard enquanto os agentes avançavam em massa para deter Harrington. As horas seguintes passaram num borrão de declarações, relatórios e revelações.
A procuradora da República Martinez explicou como Richard tinha contactado o gabinete dela meses antes, fornecendo provas iniciais da corrupção, mas pedindo tempo para recolher mais, para identificar todos os intervenientes-chave. O seu marido tem estado a trabalhar como informador não oficial, ela disse-me, com um grande risco pessoal. As provas que ele forneceu, combinadas com o que encontrou na caixa de segurança, permitiram-nos construir um caso não só contra Harrington, mas contra mais de 2 dezenas de outros funcionários, juízes e líderes empresariais envolvidos na conspiração. Por que não me contou? Perguntei. Por que me deixou acreditar que ele era apenas um marido traidor que desviava dinheiro da empresa? Por que precisavas de estar genuinamente no escuro? Richard explicou, juntando-se a nós depois de dar a sua própria declaração. As tuas reações, o teu choque a cada revelação, isso tinha de ser real. Se tivesses estado a atuar, eles teriam sabido. Então a Amber? O caso? Isso também fazia parte da tua cobertura? Richard teve a decência de se envergonhar. Não. Isso foi, real, uma das minhas muitas falhas como marido. Quando descobri o que estava a acontecer na empresa, quando percebi o quão perigosas estas pessoas eram, tentei afastar-te. Pensei que se estivéssemos separados, se me odiasses, estarias mais segura. Ao humilhar-me no casamento do nosso filho, ao dizer a todos que eu sairia sem nada. Não estou a defendê-lo, disse ele calmamente. Foi cruel e desnecessário. Deixei que o meu medo pela tua segurança se misturasse com meu próprio egoísmo, a minha própria crise de meia-idade. Peço desculpa, Eleanor. Sinceramente. O seu pedido de desculpas parecia sincero, mas depois de tudo que passáramos, eu não estava pronta para perdoar tão facilmente. E agora? O que acontece agora? A procuradora da República Martinez respondeu. Estão a ser feitas detenções por toda a cidade. A rede de Harrington está a ser desmantelada enquanto falamos. Todos terão de permanecer disponíveis como testemunhas, mas o perigo imediato passou. E a Vintage Development Group? Perguntei. A empresa? Com as provas de como foi usada para branqueamento de capitais, haverá investigações, certamente. Mas como a proprietária legal que cooperou com as autoridades, deverá ser capaz de a reerguer assim que isto tudo acabar. Acabou. Depois de dias de medo e fuga, de revelações e traições, o pesadelo estava finalmente a terminar. O alívio foi tão avassalador que me vi afundar numa cadeira, subitamente exausta. Richard ajoelhou-se ao meu lado, a sua expressão hesitante. Eleanor, sei que não tenho o direito de te pedir nada. Mas quando tudo isto estiver resolvido, quando os processos legais estiverem concluídos, poderíamos conversar? Falar a sério, sobre tudo? Olhei para este homem que amara durante 35 anos, este homem que me traíra e depois, à sua própria maneira complicada, tentará proteger-me. Um homem em quem eu já não sabia se podia confiar, mas que não conseguia odiar. Não sei, Richard, disse honestamente. Preciso de tempo. Tempo para processar tudo, para decidir o que quero para o futuro. Ele acenou com a cabeça, aceitando esta resposta. O que quer que decidas, eu respeitarei. E Eleanor, pelo que vale a pena, nunca foste nada para mim. Eras tudo. Apenas perdi isso de vista algures no caminho. 3 meses depois, estava no pódio no grande salão de festas do Clube de Campo do Estoril, a discursar para a multidão reunida para a gala anual de caridade. O mesmo evento onde, há não muito tempo, Richard apresentará suas desculpas públicas por me ter humilhado no casamento do nosso filho. Quanto tinha mudado desde então? O escândalo de corrupção abalara a cidade, levando detenção e condenação de dezenas de funcionários, incluindo o diretor adjunto Harrington. O grupo Vintage Development, depois de suportar a tempestade de investigações e publicidade negativa, estava lentamente a reconstruir a sua reputação sob a minha liderança, com Samuel Shen como novo CEO. Richard, tendo-lhe sido concedida imunidade pela sua cooperação, era agora uma testemunha-chave em casos federais em curso contra os membros restantes da organização criminosa. Víamos-nos ocasionalmente, principalmente para assuntos legais relacionados com a empresa e a gradual dissolução do nosso casamento. Minhas senhoras e meus senhores, disse eu, observando os rostos familiares na multidão, muitos dos quais tinham testemunhado a minha humilhação e agora me olhavam com respeito renovado. Obrigada por apoiarem a Fundação Hospitalar Pediátrica no que foi, para muitos de nós, um ano de desafios e mudanças sem precedentes. Fiz uma pausa, avistando Matthew e Jessica perto da frente, os seus sorrisos de apoio a dar-me força. Quando estive nesta sala há um ano, era uma pessoa diferente,
uma mulher que acreditava que o seu valor estava ligado ao marido, ao seu casamento, à sua posição social. Uma mulher que sorria perante a traição porque não conhecia o seu próprio valor. Murmurios percoram a multideo. Não esperava um discurso tão pessoal. Desde então, aprendi algumas verdades difíceis. Sobre o meu casamento, sobre a empresa que carrega o meu nome, sobre as profundezas a que as pessoas irão afundar-se por poder e lucro. Mas também aprendi verdades sobre mim mesma, sobre a minha força, a minha resiliência, a minha capacidade de enfrentar o inimaginável e emergir não apenas intacta, mas transformada. Avistei Richard na parte de trás da sala, a observar em silêncio, a sua expressão indecifrável a esta distância. Alguém me disse uma vez que eu sairia sem nada, continuei, um pequeno sorriso a brincar nos meus lábios. Ele estava enganado. Saí com tudo o que realmente importa, a minha dignidade, a minha independência, o meu sentido de identidade. E ganhei algo precioso que ninguém me poderá tirar, o conhecimento de que sou mais do que suficiente, exatamente como sou. Aplausos irromperam, começando com Matthew e Jéssica e espalhando-se por toda a sala. À medida que diminuíram, concluí com o anúncio do total de angariação de fundos recorde da fundação, e depois afastei-me do pódio, sentindo-me mais leve do que há anos. Mais tarde, enquanto o evento terminava, Richard aproximou-se de mim, mantendo uma distância respeitosa. Foi um discurso e tanto, disse ele. Direto, mais justo. Não estava a tentar humilhar-te, se é isso que te preocupa. Eu sei. E não te culparia se tivesses estado. Mereci toda a vergonha pública que me atinge. Permanecemos em silêncio constrangedor por um momento, o peso da nossa história partilhada e do futuro incerto a pairar entre nós. Os papéis do divórcio chegaram ontem, disse finalmente. O meu advogado estará em contato com o teu para finalizar os detalhes. Richard acenou com a cabeça, um vislumbre de algo como arrependimento a cruzar-lhe o rosto. Eleanor, antes de o oficializarmos, quero que saibas que, apesar de tudo, apesar das minhas falhas e traições, o que tivemos durante 35 anos não foi tudo uma mentira. Houve bons momentos, amor verdadeiro, uma família que construímos juntos. Eu sei, disse suavemente. Não me arrependo do nosso casamento, Richard. Apenas de como terminou. Achas que, com o tempo, poderemos encontrar uma forma de ser amigos? Pelo bem do Matthew, se nada mais. Considerei a pergunta cuidadosamente. Não sei. Talvez. Mas ainda não. Preciso de mais tempo para descobrir quem sou sem ti, antes de conseguir perceber quem poderemos ser um para o outro no futuro. Ele aceitou isto com uma elegância que eu não esperaria do Richard que pensava conhecer. Compreendo. E Eleanor? Pelo que vale a pena, acho que vai ser extraordinária por conta própria. Já o és. Enquanto ele se afastava, não senti triunfo, nem vindicação, apenas uma certeza tranquila de que estava exatamente onde precisava de estar, de pé por mim mesma, a olhar em frente, pronta para o que viesse a seguir. A mulher que outrora tivera tanto medo de sair sem nada agora compreendia a verdade mais importante de todas. Tudo que realmente precisava tinha estado dentro de mim o tempo todo. O resto, as casas, a empresa, a posição social, era apenas decoração. Bom de ter, mas não essencial para o meu valor ou felicidade. Quando meu marido disse a todos no casamento do nosso filho que ela sairia sem nada, não podia estar mais enganado. Saí com tudo o que importava, o meu amor próprio, a minha força, o meu futuro. E, no final, foi Richard quem realmente perdeu, não apenas a sua mulher, a sua casa, a sua posição, mas a oportunidade de envelhecer com alguém que o amara completamente, com todos os seus defeitos. Alguns poderiam chamar-lhe justiça poética. Eu chamo-lhe vida, confusa, imprevisível, por vezes cruel, mas sempre oferecendo a possibilidade de reinvenção. De nos tornarmos mais do que os papéis que desempenhamos ou os erros que cometemos. Ao sair do salão de festas naquela noite, de cabeça erguida e coração aberto, eu não era a mulher traída à procura de vingança nem a mulher assustada a fugir do perigo. Eu era simplesmente Eleanor, inteira, forte e pronta para escrever o próximo capítulo da minha história nos meus próprios termos. A vingança que outrora desejara empalidecia em comparação com a liberdade que encontrara. E essa, talvez, fosse a mais doce das vitórias.